Saudações artísticas, galera, beleza? Estamos começando então mais um podcast na bandeja. E poxa, essa bandeja hoje vai ser uma bandeja menor, uma bandeja pequena aí com esse nosso brother. Fala aí, Henrique, você que está na bancada com a gente, o que você acha dessa bandeja aí? Fala aí, Pequim, beleza? Cara, eu particularmente é uma das minhas bandejas favoritas, essas pequenininhas. Que Eu só legal! não dei jeito ainda de bandeja pequena com essa mãozinha de morsa que eu tenho aqui, né, cara? Muito massa. Poxa, o Ibirá, satisfação imensa, seja bem-vindo, cara, a esse podcast, a esse projeto. Queria agradecer você, pô, por acreditar, cara, primeiramente aí no projeto e dar esse apoio com o seu relato, com essa conversa que a gente vai ter. E muito obrigado, cara. Bem-vindo. Obrigado, valeu Pequim, valeu Henrique. Primeiro, putz, cara, super feliz de ter sido convidado para falar de um tema que eu acho tão bacana e parabéns pela iniciativa, tá? Eu acho que todo mundo que está aí trabalhando sério para tentar divulgar a arte, é uma arte que ainda é tão desconhecida para a gente aqui no Brasil, super bacana, temos que apoiar, temos que valorizar muito esse tipo de iniciativa, tá? Então, valeu pelo convite aí, super satisfação estar aqui com vocês hoje, tá? Tomara que o pessoal curta aí nosso bate-papo. Para quem não conhece, né? Só para contar um relato assim, o Ibirá foi o cara que eu conheci ele na escola com o Christian. E aí você vê que o cara realmente gosta de chorrinho quando o cara abre os estojos de ferramenta dele, né, cara? E tem uns alicate bola minúsculo, assim, sabe? Uns lateral minúsculos. Você fala, esse cara é chorrinzeiro mesmo, né, cara? E, poxa, aí depois ele começou a postar alguns trabalhos no Instagram e tudo mais. E um cara muito gente fina, assim, muito gente boa. Fez a ponte, assim, de amizade para conhecer o PP e tudo mais. Então, galera, o cara inclusive deu aula pro PP, que a gente ficou sabendo num podcast aí com o PP, né? Então, um cara que já está há um tempo na caminhada, com o chorrinho. Então vocês estão ouvindo agora um podcast com um chorrinzeiro mesmo, cara. Como é que é, Ubirá, essa parada do chorrinho, cara, contigo aí, velho? Tu sempre curtiu? Tu é que nem o Christian também, achava que tudo na revista era pequeno? Então, cara, putz, essa é uma pergunta engraçada, né, cara? O pessoal me pergunta assim, porra, por que tu gosta de Shoin de Mamê, né, cara? Que eu tenho uma porrada de mamê também, né, que até não tenho publicado tanto, tenho que dar um trato nelas para publicar. E assim, sempre curti as pequenas, né? E o pessoal pergunta, porra, mas por que tu gosta das pequenas, né, cara? Os caras pagam um pau aí pra planta grande, planta de metro, troncuda e coisa e tal. Aí eu tava lembrando, quando eu comecei a fazer bonsai, e aí isso, sei lá, faz uns 15 mais, acho que uns quase 20 anos, eu era estudante, né? Tinha acabado, tava saindo do segundo grau, tinha acabado de passar na Universidade Federal do Paraná, vim morar para Curitiba. E aí, meu estudante, né, cara, precisava me virar com minhas contas, sair de casa super cedo. E aí eu lembro que eu frequentava, aqui em Curitiba, tinha uma loja chamada Bonsai Brasil. Isso faz uma vida atrás. E aí eu ia lá e assim, meu, não tinha grana para comprar nada que fosse maior, mais estruturado. Então eu comprava muda, comprava graveto, comprava muda de estaca, e comprava qualquer coisa assim. Aí eu comecei a perceber que, assim, para alguma coisa ficar decente, ou tinha que fazer muito pequenininho, ou tinha que esperar, sei lá, meu, crescer daqui uns 10 anos ou trocar por planta maior. Não tinha grana, então eu focava nas pequenas e aí fazia elas ficar parecidas com bonsai, né? Então passava a tesoura, trabalhava com planta de centímetros e aí comecei a pegar gosto. Mas aí comecei a pegar gosto mesmo, porque assim, é, fala-se muito de bonsai como um todo, né? E aí quando tu vai entendendo as especificidades de espécie, de regiões do país e de tamanho, você tem um monte de particularidades que dizem respeito àquele determinado estilo, né? E eu comecei a estudar muito plantas pequenas. E aí estudava tudo que saía em função de mamê, choinho, comecei a estudar, a pesquisar, lia muito artigo de cara gringo, via muito internet, coisa de fora, e aí conheci uns caras que nem o Christian,
que mostra que assim, meu, dá para fazer coisa muito boa com material nacional, e aí meti as caras. Outra coisa que, sei lá, faz apenas 3 anos que eu tive a oportunidade de ter minhas plantas próximo de mim. Porque antes minhas plantas ficavam lá onde é que é agora o bonsai do Edson Cordeiro, antes era o Bonsai Brasil, e eu sempre aluguei bancada lá. Então, sei lá, se faz uns 20 anos que eu estou tentando aprender bonsai, 17 anos as minhas plantas não ficavam comigo, ficavam lá. E, meu, pagar a bancada não é barato, né? Pagar a bancada para colocar a planta tamanho de caixa de água não rola, né? Então, eu queria ter uma porrada de planta, eu tinha que ter planta pequenininha e amontoar nas bancadas lá, né? Aí eu conseguia comprar material barato ainda e pagar pouco aluguel pro Edson lá das bancadas, né, cara? E aí fui caindo no gosto, né, cara? Comecei a estudar muito esse tipo de padrão. Tô bem feliz aí, sabe? O pessoal fala, porra, mas tem que ter planta grande. Não acho que tem que ter planta grande. Uma que nem tem, acho, competência de fazer planta grande. Então tô bem contente com as minhas minúsculas lá. Boa, boa. Eu tô cada vez mais Que voltando massa. pro chorrinho, cara. Aí tu falou, ó, isso é legal, tu falou, economiza se precisar alugar uma bancada, né? Que tu Total. leva para qualquer lugar, substrato barato, vaso mais em conta. Tem alguma coisa negativa nesse negócio? Tem que ter, não é possível, né, cara? Senão é. Bacana. Isso é legal. Aí teve uma época, assim, aqui em Curitiba, teve uns caras que começaram, assim, a começar a estudar muito sobre vaso, né, cara? Os caras Ah, aqui muito competentes para estudar sobre vaso, ceramista, descendência na família, tipo de forno. E tinha um cara aqui, tem um cara aqui, né, chamado Iveson. O Iveson é um grande estudioso de bonsai, sim, assim, sim. estudioso profundo do bonsai. E aí o Ibsen começou a comprar muita coisa importada, né, cara? Pelo eBay ele encontrou lá ceramistas, coisa e tal, e aí ele começou a comprar muita coisa de fora. E eu falei, porra, também quero me aventurar nessas, né, cara? E eu comecei a encontrar alguns vasos fora e assim, vaso pequeno eu conseguia comprar, vaso maior, impossível. Então, aí, chegando na parte da vantagem. Vaso gringo tu consegue comprar ainda. As ferramentas para fazer mamei chuin tendem a ser mais baratas, porque vai menos metal. Tu consegue comprar substrato de qualidade, tu consegue comprar adubo de qualidade, vai menos adubo. Acho que essas partes são a parte legal. A parte negativa é que assim, meu, um dia que nem fez em Curitiba hoje, 32 graus, e você perdeu a mão e esqueceu de molhar, tu vai perder galho. E aí Entendi. perdeu um galho, perdeu o ápice, tu perdeu a planta. Então assim, o É, cuidado com a rega mega constante. Outra, a adubação não dá para fincar a mão em adubo químico, porque a chance de você degringolar uma planta super rápido também é grande. E a outra coisa é assim, putz, tive um azar há uns 2 anos atrás de pegar uma chuva de granizo aqui, e aí eu tive que reconstruir metade da Nossa, coleção, mano. tá? Porque assim, faz um nossa. arregaço. Então, Nossa, velho. perder um galho, deixar faltar água, secar alguma parte, a chance de você perder parte da planta é muito intensa. E aí tu vai desenvolvendo técnicas para você aprender a lidar com plantação pequenas, né? Então, vou falar umas groselhas aqui, se vocês até não concordarem, a gente vai debatendo aí. Mas, por exemplo, tudo que eu Sim. transplanto de Shoin e Mamê, principalmente Mamê, eu já coloco o musgo na sequência. E não Boa. espalho, o musgo plaquinha, assim, sabe, verdinha. Por quê? Ah, Uhum. sim. Porque faz Boa. com que proteja aí a transpiração nas raízes e você cria já um ambiente mais protegido. Então, o pessoal fala, uma dica para ter mamê, além de ter bandejinha embaixo com areia, é transplantou, meu, já coloca o musguinho lá por cima para proteger. Isso é uma coisa importante. Boa. Outra coisa que eu aprendi depois de muito estudar Boa. os gringos, cara, era que é o seguinte: mamê bem estruturado, se tu vai transplantar, faz uma aramação leve nos principais galhos, ou aqueles galhos que você perder é crítico. Por quê? Porque no manuseio de transplantar é muito fácil você esbarrar e perder um galho. Então é comum Hum. você ver os caras aramarem toda a planta para transplantar. E aí, claro, putz, tem o fim estético de colocar na posição certa, mas você vê plantas muito avançadas que os caras aramam de leve assim para poder transplantar. Logo depois que transplantou, semanas ou 2, 3 meses, os caras já retiram os arames porque foi só para aquele momento do transplante garantir que a planta Ah, ficasse estruturadinha e no esbarrar você não perdesse nada. Mas isso estou falando de plantas de 10 centímetros, plantas de 9 centímetros, tá? Que é uma coisa que volta e Nossa. meia a gente não se preocupa, pouca gente sabe, mas é
é legal saber, tá? Que existem até essas técnicas diferentonas aí, os caras pensando como você garantir que no manuseio você não vai perder um galho, tá? Muito massa, cara. Tipo, aramar para Doideira, né? transplantar, ninguém pensaria num negócio desse aí, bicho, que não contava com As sua coisas legais, astúcia os caras nessa, hein? fazem. E Bacana, tá né? aí mais uma vantagem, né? Vai menos arame, né? Com o Vai, preço porra, que tá. nem fala. É bastante menos arame, tá? Outra Cara, coisa legal, cara, que eu acho do mameio de Chuin, e aí, para mim, o mérito todo do Christian aqui por ter me ensinado isso. Já estudava bastante a questão de enxertos e coisa e tal, mas, putz, achava uma técnica mais dificilzona, assim, coisa e tal. Depois que você pega a manha e começa a fazer, tu consegue colocar galho em qualquer posição que você não tem, e para formar um chuin e um mamê, o enxerto de ponteira, o enxerto de transpasse que você fez, em alguns meses tu já criou um galho naquela posição. A planta maior vai ter que esperar bastante tempo para esse enxerto pegar, esse galho engrossar, você posicionar. Então, a rapidez que você consegue formar até um mamê ou um choin através de enxertos é muito bacana. Tenho plantas aqui hoje que eu comecei, putz, achei bacana a estrutura do tronco, cepei a planta, ela não nasceu galho onde eu queria, e eu comecei a fazer tanto enxerto que ela está formada com 9, 10 galhos e, sei lá, 6, 7 deles são enxertos. Porque você sim. consegue formar rápido, tá? Então é uma vantagem que você tem no chuin e no mamê, que você consegue posicionar com certa velocidade galhos onde você não tem. Que na planta maior leva mais tempo, tá? Então é uma vantagem de construção, de criação de estrutura e refinamento de estrutura com bastante velocidade, sabe? Muito massa isso daí. Massa. Essa questão do. A gente fala de chorrinho e tudo mais, caso alguém esteja nos ouvindo aí e não conhece, né? Tipo, falam muito sobre medidas, né? Mas não é muito a ideia, o conceito não é dentro das medidas, né? Então são árvores pequenas, são bonsai pequenos, né? Normalmente aí que cabem na mão, algo mais delicado, né? O que você acha, Ibirá, dessa questão do tamanho, cara? Você, bom, é provável que a gente pense a mesma coisa, porque a gente estava fazendo escola com o Christian, né? Então, pode ser que. Mas, poxa, é que é muito legal falar isso, né? De que o chorrinho ele vai muito mais pelo conceito, né? Do que propriamente por medidas de centímetros e tudo mais, né? Essa questão da essência, né? De ser algo pequeno e delicado, né? Não é muito a questão de régua, né? O que você acha, né? Bom, Putz, pergunta boa e pergunta polêmica, tá? E aí, vou contar uma história aqui. Eu tive a chance e a oportunidade, e sou super grato a isso, de ter participado da Associação Paranaense de Bonsai, a APB, durante muitos anos. A APB teve nos seus anos de glória, assim, fazia 2 a 3 exposições grandes por ano aqui em Curitiba, a gente trazia juiz de fora, coisa e tal. Eu tive a chance de ser presidente durante 2 anos da APB. E aí, quando a gente organizava a exposição, um dos pontos que você cria as categorias é por tamanho. Você pode criar outras premiações, né? Melhor nativa, melhor voto do público, coisa e tal, mas a base da exposição são as categorias por tamanho. E aí a gente tinha sempre aquelas discussões, né, que é muito comum você ver aí no Facebook, no Instagram, coisa e tal, que é, mede da borda do vaso ou mede com o vaso? É 25 ou é 23? Putz, e aí um dia a gente resolveu fazer, a gente escreveu um e-mail, em inglês e aí traduziu para o japonês. E na época eu não sei quem é que foi que mandou isso lá para a presidência do All Shoin Association lá do Japão, sabe? Para uhum, perguntar como é que eles trabalhavam com isso e coisa e tal. E a resposta a gente esperava que ia vir cravada, né? Ia falar de tanto a tanto é tal coisa, de tanto a tanto é tal coisa. E a resposta veio assim: olha, como referência, a gente usa mais ou menos isso, então deu uma medida lá qualquer. Só que ela trouxe 2 pontos super importantes. Primeiro, o chuin deveria caber na palma. Na mão, desculpa, na mão, assim, na mão. Na mão uhum, cheia, o chuin. E o mamê deveria caber na palma, tá? certo. Aí, assim, tem mamê que cabe na palma, mas ele passa da altura? Passa. Tem chuin que cabe na mão e ele passa da altura orientativa? Passa.
qual que é o fator de julgamento? Bom senso. Exato. Então, assim, mas é 23 sem o vaso. Mas deu 25. Bom senso. E aí o bom senso está muito na mão do proprietário. Se ele entende que aquilo foi feito para ser um chuin, que é um mamê, parte do bom senso. Putz, mas isso é muito difícil tu emplacar no Brasil, tá? E aí já participei de várias exposições onde eu tenho que medir na pinta lá. Putz, é 23, é 25, passou meio centímetro, corta a folha, rebaixa o galho com arame para caber. Acho meio bobagem, tá? E acho que a gente acho que deveríamos partir para essa questão do bom senso, tá? E claro que a gente fala da exposição e a competição e é bacana ganhar um troféu, coisa e tal, mas o grande objetivo num país como o nosso, que está ainda caminhando no começo da arte, a gente deveria talvez prezar pela divulgação da arte, tá? Onde uma exposição, uma competição deveria ser o grande objetivo dela, uma ferramenta de divulgação da arte e não uma ferramenta para premiar e sair orgulhoso e coisa e tal. Tem essa parte que é super bacana, mas talvez nesse ponto nós deveríamos refletir um pouco mais nessa questão do bom senso, sabe? Talvez metade das discussões que acontecem em exposições você resolveria simplesmente permitindo que o proprietário da planta traga a visão dele, o bom senso dele, por que ele montou aquela composição. Até porque, quando você vai em exposições de Shoin de mamé, é muitas vezes, ou se não a maioria das vezes, avaliado o conjunto, tá? Então você tem uma exposição lá, uma estante com 5, 7 plantas, é avaliado o conjunto. Para formar um conjunto desses, nem sempre você vai ter plantas prontas para aquele momento na altura perfeita. Sim. Porque você quer plantas que tenham aquela robustez da planta principal, você quer uma segunda planta que contraste com essa no movimento meio de queda, aí você quer marcar alguma coisa da estação com uma planta com frutos ou com flores. Para fechar um conjunto desses tão completo, a não ser que você tenha muita planta em várias espécies diferentes para conseguir fazer uma composição dessas, ou senão você vai ter que dar um jeito aí, botar uma planta um pouco maior, um pouco menor. Ou seja, para permitir que você consiga formar um conjunto bonito, talvez deveria se permitir você extrapolar um pouquinho na altura para mais, para menos de alguma coisa que não afete nada a estética, mas sim você consiga ter uma exposição harmoniosa, tá? Então, mas eu acho que um dia a gente chega lá, tá? Acho que a gente está ainda meio distante dessa discussão, talvez tão madura assim, sim, de se permitir não olhar tanto para a medida, mas sim olhar o objetivo daquela sim. composição, sabe? Eu acredito que trabalhar pela essência, por essa essência, né, essa sensibilidade, ela vai evoluir muito, né, cara, o nível do Shorin, né? Muito, porque, total. Pô, cara, uma coisa é tu pegar a régua, outra coisa é tu pensar em algo que caiba na mão, dentro de um bom senso, e algo que passe essa... por mais que a árvore seja robusta ou não, mas ela pessoalmente passa essa delicadeza, né? Essa passe... pô, é pequeno, entendeu? O cara olha e fala, pô, é pequeno, né? Eu lembro, cara, me marcou muito quando a gente estava em Sorocaba. Agora eu não lembro se foi num workshop ou se foi em alguma aula da escola, mas o Christian pegou um literatezinho que tinha lá do César, que era uma jabuticabeira, tal, um literatezinho. E ele usou de exemplo, né? Ele pegou na mão, cabia na mão, delicado e tudo mais, e olhou, tá vendo? Isso a gente pode considerar um chorrim. Mas passava de 25, entendeu? Tipo, ela era bem alta, né? E aquilo foi muito massa, cara, porque essa própria sensação que a árvore te passa dela ser pequena, para o artista buscar transmitir isso, né? Ele precisa apurar muito a técnica, né? A questão de proporção, por mais que seja literate ou não, se passe da medida ou não, né? Muito legal isso daí. A gente tem a FELAB, né, cara, que ela estipulou 25 centímetros, né? Mas tem outras organizações que estipularam 20, entendeu? Então, tipo, é legal porque, sei lá, vamos pensar numa medida, então, aqui no Brasil, se a gente quisesse fazer um trabalho, para quem é profissional, né, quiser fazer um trabalho que pelo menos caiba mundialmente em alguma medida, vai ter que usar com 20. Tipo assim, já piorou pra gente que fica considerando muito 25, 23, 25. Tipo,
Entendeu? Então, a essência acho que evolui bastante. E o mais legal talvez seria é que se a gente usasse alguma coisa em torno disso, né? Putz, então é em torno de 20 a 25, alguma coisa aí, putz, tá de bom tamanho, sabe? Sim, Talvez não tanto a sim. rigidez da medida precisa, sabe? Um pouco disso. Boa, boa. Uma margem, né? Você diz, né? O... É. A medida para um concurso funciona muito bem, né, cara? Funciona muito bem, né? Mas eu falo assim, mais a questão para o cara trabalhar isso, né? Para não ficar Sim. com a Uhum. medida na cabeça, né? Para o cara trabalhar, pensar nessa sensação estética, assim, né? De transmitir isso. Muito maneiro. Sim, Porque sim. essa parada, às vezes, a gente trabalha uma árvore que seja muito robusta, o vaso não cabe na sua mão, ela é pesada, mas tem 25, né, cara? Eu lembro muito bem, cara, também agora, putz, ficar citando o Christian direto aí, mas é porque ele é referência nossa aí, né, cara? Acredito que pra muita gente, pô. Uhum. Muito, total. Exato, cara. Muita referência. E, poxa, eu lembro também numa aula ele comentando, pô, para pra pensar se você for postar uma foto ou tirar uma foto com o seu chorrinho e tu vai pôr ele na palma da mão, assim, cara, se aquilo tiver pesado, aquilo não é um chorrinho. Entendeu? Ah, tem 25, mas É tá isso aí. pesado, tu não consegue, É a entendeu? parte Tu do fica bom senso, fazendo. né? Pô, cara, exatamente. Muito maneiro, cara. Muito maneiro isso daí. Cara, tu tá fazendo umas paradas de cerâmica aí também, né? Tá dando umas arriscadas Ah, aí, então, né? boa. Não, pergunta boa. Até esse final de semana me organizei para fotografar algumas peças que eu fiz e vou colocar no Instagram aí. Mas eu acho que a parada é a seguinte: começou a pandemia e aí, putz, eu trabalho numa grande empresa aqui do Paraná e aí, putz, sempre no escritório, todo dia, começou a pandemia, todo mundo para casa e a gente ficou de home office aí e estamos até hoje, assim, já fez um ano, né? Minto, dia 16 de março faz um ano. E aí, a parte negativa da pandemia todo mundo já sabe, né, cara? Eu acho que, putz, o isolamento, a gente gosta com pessoas, sair de casa, viajar, vira essa página aí. Parte boa, primeiro eu acho que assim, eu tenho um moleque de 3 anos aqui em casa e passei muito tempo com ele. Então acho que o que talvez eu nunca conseguiria trabalhando normalmente como eu trabalhava é passar tempo com ele, porque eu saía de casa, ele estava dormindo, eu chegava, trabalhava até muito tarde, boa parte dos dias ele já estava dormindo, ou senão quando eu chegava ele estava preparado para dormir. E aí, estando em casa, tô almoçando com ele, jantando com ele, então, putz, estamos vivendo uma convivência super boa, tá? E minha família, minha esposa também é a mesma coisa, tá? Então, acho que isso é uma parte positiva. Uma outra coisa positiva é que eu dei um trato nas plantas assim, primeiro. Eu tinha mais ou menos umas 180 plantas, trouxe para 120 plantas. Dessas 120, putz, fiz muita coisa radical. Essa parte dos enxertos que eu te falei, experiência, enxerto de raiz, tudo aquilo que eu bati o olho, começou a me incomodar, comecei a trabalhar mais com as plantas, então comecei a ter mais atenção para elas, mas com o mesmo tempo que eu tinha antes. Mas como agora estou em casa, eu tenho tempo de ir lá e olhar e analisar, que era o tempo que eu não tinha antes. Então comecei, acho que dei uma boa refinada na coleção, assim, comecei a pensar em composições, e essa planta combina com essa, pensar numa estante assim. PP, me faz umas mesas novas aí, PP, precisa umas mesinhas bacanas. Boa. Isso. E aí, putz, eu já estudava bastante sobre cerâmica, tá? Estudava, assim, a parte dos carimbos, tá? Eu tenho muito vaso japonês, tive a chance de comprar muito vaso gringo, épocas atrás, ou em viagens, ou pela internet, leilão, coisa e tal. E eu gosto de saber quem que é o ceramista, qual que é a geração, de onde é que vem a região, putz, se foi assinado, se foi o carimbo, se foi o pai ou o filho que fez e coisa e tal. E esse negócio da cerâmica, comecei a entender mais, putz, por que que tem forno que é 1.300 graus, por que que tem forno que é 1.240, por que que tem alguns esmaltes que você só consegue em fornos que são a lenha e não em fornos elétricos. Comecei a estudar um pouco de esmalte e coisa e tal, para entender a parte da cerâmica para o bonsai. E aí um belo dia, falei, cara, quer saber? Vou meter as caras. E aí descobri aqui perto da minha casa, tem um lugar chamado Casa do Ceramista, que é uma Sim. mega loja de O materiais. Brasil inteiro compra essa galera. É 2 quadras de casa aqui, né, cara? Olha Descobri os aí. caras aí. Aí um dia eu tinha que levar o meu moleque numa consulta médica. Deixei ele na consulta médica, ia demorar lá um pouco. Minha esposa estava lá. Dei uma escapadinha na casa do ceramista aqui e comprei 10 quilos de argila.
Só. E aí cheguei em casa e falei, meu, vou meter as caras. E aí, mas não sabia nem como começar. Não sabia nada. Putz, Tem uma porrada de vídeo do YouTube. O cara compra 10 quilos de argila, não, comprei só 10. Aí ele começa a sovar, fala, nossa, é coisa pra caramba, né? Comprei 10 quilos Acho que eu exagerei, que tava em promoção lá. E aí cheguei em casa e falei, cacete, e agora? Aí comecei a ver os vídeos do YouTube, já gostava de ver ceramistas fazendo vasos e coisa e tal. E aí fiz uma aula online com o Sérgio, né? Sérgio Nudera, que pra mim é o melhor cara do Brasil, estourado hoje em dia de vaso, assim. Sem O dúvida. Sérgio falou, meu, tu quer fazer vaso como? Eu falei, sei lá, cara. Ele falou, tu tem torno? Eu falei, não. Tu tem esteca? Porra, nem sabia que era esteca. Ele falou, eu acho que vale a pena aí tu comprar um rolo lá, fazer umas placas e tentar fazer vaso com placa. Ele me deu umas dicas aí, foi uma aula de mais ou menos 1 hora. E ele falou, depois quando tu fizer umas peças aí, queimar biscoito, tu me liga e eu vou te ensinar como tu esmalta, né? E aí, cara, beleza. Aí fui lá, fiz uma porrada de vaso, tudo daqueles pinch pot, que é na mão mesmo. Comecei a fazer uns de placa. E aí levei para queimar lá na casa do ceramista, pessoal mega competente, queimaram super rápido. Fui lá buscar, e aí o Sergião deu mais uma aula para mim de como fazer esmaltação, coisa e tal. E aí comecei a meter a cara. E aí acho que fiz, sei lá, fiz uns 50 vasos já. E aí, assim, acho que tem uns 10 que ficaram realmente bons, que eu gostei. Uma, Sim. porque eu acho que são formatos legais, e eu vou... O pessoal que quer ver no Instagram aí, me adiciona lá, e aí eu vou postar final de semana esses vasinhos que eu achei os melhorzinhos, porque eu achei que são cores que eu procurava, então achei uma porrada de esmalte legal. São formatos que eu procurava, e assim, meu, eu consegui fazer vaso do formato que eu queria, da cor que eu queria, para a planta que eu tenho pronta para ir para o vaso. Então, para mim, foi uma combinação legal, sabe? Então, vou compartilhar depois umas fotos aí. Mas a parte mais legal da cerâmica, para mim, é que é a seguinte. Primeiro, eu aprendi 3 coisas mega importantes. Primeiro, cara, a gente tem que valorizar pra caramba os caras que se dedicam a fazer vasos bons pra gente aqui no Brasil, tá? Então vou citar alguns aqui, assim. O Onodera, acho que é o Sami, o Izumi, enfim. Putz, assim, são caras que se dedicam a fazer vasos bons pra gente, a gente tem que valorizar pra caramba esses caras. Primeira coisa. Segunda coisa, Eu só posso te ajudar. volta e meia a gente vê Você começou a falar aí, cara, vai esquecer uma galera, o pessoal vai ficar chateado com você depois, hein? É verdade, não. Aqui já vieram Vamos lá, 3 na agora cabeça vamos aqui, tem uma quebrar a galera. cabeça. Agora tem que achar os caras aí, mano. Tem o Ribas. Tem uma galera Agora fazendo... lembra. tem o Ribas, verdade, tem um porrada do Ribas. Mano. Tem o Fabiano Costa fazendo vaso, tem o Ricardo Mendes. Isso, Cláudio Neves. Putz, tem uma galera fazendo... Isso. Verdade, o Cláudio Neves, da Monan Potes. Tem uma porrada de cara fazendo vaso aí. Marcos, aí do Sul também. Tem o MF Cerâmica, tem o Marcos. Tem a Cecília aqui da cidade. Você tem o vasinho dela, né? Putz, se a gente esqueceu de alguém, desculpa. Nos perdoem, tá? Mas assim, cara, vocês estão se dedicando aí. Vocês estão se dedicando a estudar, a trazer coisa nova, formato novo. Putz, parabéns pra vocês, tá? E já vou justificar o porquê disso, tá? O segundo ponto, que justifica um pouco do primeiro, volta e meia a gente vê um vaso grande lá, de 45 centímetros, os caras pedem 300 pau, a gente acha caro. Putz, eu nunca mais reclamo de valor de vaso, tá? Primeira coisa é essa, temos que valorizar, porque é um puta trabalho manual. E aí o terceiro ponto é o seguinte, cara, a chance de dar errado um vaso é muito grande. Eu acho que assim, os materiais, e agora, desculpa, eu vou citar o Onodera, porque é um cara que tem mais contato, tá? Tem muito esmalte nacional bom pra caramba. Agora, tem muito esmalte gringo bom pra caramba também. Os efeitos que o Cerejão consegue aí, tem coisas que ele usa nacional, mas tem muita coisa que é gringa. E aí ele tá pagando dólar a 5,50. Então tem muita coisa cara. Mas nem é tanto pelo valor dos insumos, tá? Da argila e da glazura e da queima e coisa e tal. Mas assim, todo vaso ele tem 2 queimas, né? Tem uma queima de biscoito e depois uma queima de alta temperatura. Sei lá, somando as 2 queimas deve dar umas 20, 30 horas de queima, né? Eu não tenho forno, então levo para queimar lá na casa do ceramista. É por aí. Mas a chance de dar errado um vaso é muito grande. Ó, só vaso de 45... cortando rapidinho. Eu fiz
3 vasos só até agora. Eu perdi um já. Pô, Aí, ó. se a cada Então, 3 eu perder um, eu vou falir, velho. E aí, Mas assim, pode eu comecei a fazer acontecer. vaso pequenininho, e vaso pequenininho seca rápido, não deforma tanto, tava empolgado. Aí fui fazer um vaso de uns 30 centímetros, assim. A parede é mais grossa, vai mais argila, demora mais para secar. O fato de demorar mais para secar, se você não tem o lugar certo para proteger com plástico, garantir a temperatura adequada, ele vai deformando. Outra, depois, tu nunca tem certeza que hora que ele tá, pelo menos quem é novato que nem eu, tu nunca tem certeza que hora que ele tá seco mesmo para ir pro forno. Aí no forno, meu, a mil e cacetada, acontece um monte de coisa que você nem imagina. A chance do vaso sair empenado, arcar as laterais, rachar, trincar, ou na parte de resfriamento ele acabar trincando, mas é muito grande. De verdade, eu fiz uns 50 vasos, eu acho que tem uns 30 que, assim, algum defeito saiu. Ou amassou, ou trincou, ou a glasura escorreu, ou o esmalte craquelou, ou eu passei pouco no lugar e muito em um lugar, ou passei esmalte sobre esmalte, e a combinação que eu esperava, na verdade, ficou uma porcaria. Ou seja, a chance de dar errado é muito grande. E aí, meu, quando a gente fala, volta e meia, eu falava pro Sergião isso. Sergião, eu quero um vaso de 25 por 14 por 2,5 com esse tipo de pé e com esse tipo de esmalte. E ele conseguia fazer. Nossa, mata o Meu, cara. quase um milagre, cara. Mata o cara que Porque faz um assim, pedido desse. a quantidade de. A massa reduz demais, a argila reduz demais. O esmalte, dentro do forno, tem várias temperaturas ao mesmo tempo agindo aí. Ele queima de forma diferente. Bom, tu tá fazendo uns vasos também, tu tá percebendo isso. Então, eu aprendi 3 grandes coisas. Primeiro, valoriza os caras. Esses caras têm que ser mega valorizados. A gente citou vários aqui. Espero que quem não foi citado não se ofenda. Segundo, tem que ser caro porque é uma porra manual. Se você pede na medida correta e coisa e tal, ainda tem que ser mais caro ainda. Terceiro, os caras estão sempre trabalhando contra o risco. E é raro você ver um vaso ruim desses caras no mercado. Então o cara separa, ela deu errado, o cara nem bota para vender, Exato. o cara já segrega. Ou seja, a perda que o cara tem não deve ser pequena. Se eu tô falando que eu fiz uns 50 e perdi metade, ou metade não ficou boa, porra, a chance é muito grande de dar errado. Então, assim, vamos valorizar esses caras. Se você me perguntar, Bira, mas tua ideia é fazer vaso? Acho que não, cara. A ideia é algum ou outro, de algum formato que eu achar bacana, que eu queira fazer. E assim, e a parte que eu mais gostei é que quanto mais eu estudo cerâmica, mais eu entendo da cerâmica antiga, das dinastias, que tipo de esmalte que surgiu em cada lugar do mundo, que tipo de esmalte que surgiu na China ou no Japão, por que tem alguns esmaltes que você não consegue fazer em tal tipo de forno, por que tem alguns esmaltes que só a partir da temperatura que surjam. Então, assim, essa parte é bacana para entender um pouco mais da história do vaso, a história do bonsai, sabe? Então, assim, tá sendo quase um hobby a mais aí que a pandemia me ajudou a fazer um pouquinho as horas de folga que eu tive, sabe? Muito massa, Vou cara. mostrar aí, tá? Ou sabadão ou domingo eu vou colocar, tá? E aí não taquem tanto tomate, porque assim, meu, tô principiante ainda, tá? Tô brincando, tá? Sim, sim. Muito legal. Cara, essa questão poxa, de valorizar os caras e tudo mais, realmente, quando você começa a fazer um trampo, cara, eu comentei isso num podcast passado aí, exatamente isso, cara. Comecei a estudar aqui como ceramista, comecei a fazer, cara, e, putz, primeiro vaso que eu fiz, eu perdi, cara. Primeiro eu perdi, entendeu? Aí, putz, você não abriu, tem que melhorar a forma de abrir a placa, porque eu tô fazendo com placa, né, cara? Tem que sovar, aprender a sovar, né? Eu falei, não, mas eu amassei. Não, sovar, né, cara? Nossa, aí sovar a massa, como é que faz, né? E aí, cara, isso. E é trampo, bicho. É trampo. Eu pensei que era de boa, peguei 5 quilos de argila e fui sovar. Você tá louco, 5, cara. Eu já dividi na metade já os 5. Não, deixa 2,5 aqui. Ainda fiquei assim, parecendo que tinha feito a academia, cara. Então, é trampo, é demorado. E, cara, o Nodera mesmo, cara, né? Fez live esses tempo atrás aí com o Tramujas, né? Ele falando, cara, são esculturas. Faz um por um. Ele se dedica naquela peça ali. E, poxa, quando a gente faz,
a gente percebe isso, o tempo que você tem que se dedicar para fazer cada peça, entendeu? Para pôr pezinho e tudo mais, né, cara? E, pô, não vai deixar o negócio secar para depois você pôr o pezinho, tem um tempo para você fazer isso, entendeu? Então, pô, muito maneiro isso. O Nodera é um cara que faz peça a peça, né? Até as ovais ele faz no torno e aí depois transforma em oval. As retangulares ele faz no torno, depois vai deixando retangular. Então ele faz peça a peça. No Japão, e aí sim, eu estudei muito, sabe, tokonami, coisa e tal, tem muito vaso tokonami que é feito em molde, tá? E aí tem vários tipos de molde, né? Tem o molde que usa argila bastante líquida, quase uma borbotina, e tem o molde que é a peça moldada no molde. Então, assim, dependendo o tipo do carimbo que está embaixo, você sabe se ele foi um vaso feito 100% à mão. Então, assim, geralmente, os grandes ceramistas, quando faz o vaso 100% à mão, é uma assinatura mesmo, né? Um carimbo, ou assinatura mais carimbo. Então isso é legal de saber, que às vezes a gente tá pagando pau por um puta vaso de fora e o vaso é feito no molde. Nada de desmerecer, sabe? Mas, assim, às vezes um vaso feito à mão, para você saber que a imperfeição que ele veio, por que ele entortou um pouquinho, é bacana saber, às vezes, a origem daquele vaso, por que ele é daquela forma, sabe? Então, conhecer um pouquinho da história sobre os ceramistas, de onde é que vem, daquela região, que tipo de técnica é aplicada, é legal, sabe? Dá um tempero a mais na arte do bonsai também. Então, cara, e esse lance de cerâmica, a gente até comentou com o PP, né? Esse lance, quando foge um pouco só da questão de planta e trabalhar, a gente acaba meio que só percebendo o quão é importante, o quão há de arte no negócio, a hora que você põe a mão para fazer assim, né? A gente acaba perdendo a dimensão de quão importante e o quão difícil é também para a galera desenvolver esses produtos para nós, que é uma coisa extremamente específica, assim, né? Total. E aí você idealiza uma coisa e o cara tem que pôr em prática, né? Isso eu acho que é o mais louco de tudo, assim. Por isso tem que dar muito valor mesmo. O ponto é excelente, porque eu tava lembrando, sei lá, quando a gente começou as exposições da APB aqui, muito tempo atrás, não existia mesa ou display nacional, né? Então, ou a gente trazia de fora, então a volta e meia rolava comprar alguma coisa de fora, ou senão a gente improvisava, né? Botava um toco cerrado, botava uma tábua de carne, colocava uma esteirinha de fazer sushi e dava os pulos, né? Enfim. E aí a gente tem um cara que nem eu vou citar, eu sei que tem outros, tá? Mas eu vou citar o PP porque tá aqui do lado aqui de mim aqui em Curitiba. O PP é um cara que começou fazendo uns rascunhos de mesa e hoje está fazendo mesas excelentes. Inclusive tá cheio de gringo aí querendo comprar a mesa do PP, levar para a Europa, levar para os Estados Unidos, porque assim, a qualidade que o PP está fazendo é excepcional. Cara, vamos valorizar pra caramba esses caras, porque assim, eu tenho mesa gringa, tenho mesa da Europa, tenho mesa do Japão e tenho mesa do PP. As mesas do PP, cara, em acabamento, comparando com as do Japão que eu tenho, as do PP são superiores. Claro que devem ter puta mesa bacana lá no Japão, mas eu não tive condições de ter, nem de comprar. Mas comparando as que eu tenho aqui, as do PP são excepcionais, sabe? Então, eu acho que temos hoje no Brasil, tem outros caras, tá? Me desculpem aí que não me vem na cabeça, mas o trabalho que esses ceramistas fazem, o trabalho que o PP faz com a mesa, temos que valorizar pra caramba. E tem um outro cara que agora eu descobri, que é camarada meu aqui de Curitiba também, eu descobri há pouco tempo que ele estava fazendo esse tipo de coisa também, que é o Peter, vocês devem conhecer aí, ele é meio, parece um nórdico, um viking aí. O Peter, além de ser um baita cara artista, de mexer com pinheiro negro, faz estilizações muito boas, o Peter, ele tem o dom de pintura também, tá? Então o Peter agora tá fazendo uns kakemonos também, super legais. Acabei de comprar um com ele assim, não sei onde é que eu vou usar, não tenho planta para usar aquele kakemono, mas é uma obra de arte, sabe? E assim, no padrão, usando o tecido japonês, usando o papel de arroz, usando as técnicas certinhas. Então, assim, é super legal quando você começa a ver aqui no Brasil o pessoal pensando nessas coisas que tempos atrás a gente não tinha, tá? Então agora, tem muito ceramista bom, já vinha há bastante tempo ceramista, tem display e mesa boa, e agora começa a surgir esse tipo de coisa nova, que nem o kakemono, que é o exemplo que eu dei aqui do Peter, sabe? Então, super legal ver que a gente está começando a expandir a arte, não só para o bonsai em si, mas também para outras artes correlatas, né? Tem o Suisek,
por exemplo, o Hélio Sec lá do Rio Grande do Sul, Papa do Suisec, conhece Dedais, a dar curso, um baita artista também. Então, é bacana quando a gente começa a crescer todas essas artes correlatas para enriquecer mais ainda as nossas exposições, sabe? Sem falar os produtores de material para bonsai, né? Que tempos atrás não existia e hoje dá para encher a mão aí com pessoas produzindo. Aqui pertinho de Curitiba tem o Tramujas, que tem aí o maior viveiro comercial de bonsai, talvez, da América, e tantos outros, né? Tem Chicão, tem mais uma porrada de gente aí produzindo material muito bom pra gente, né? Bom, galera, vamos agora para aquele momento massa! Bom, pessoal, e o momento massa agora tem uma surpresa mais que especial. Isso mesmo. Bom, você tem um cupom de desconto na Old Firme. É só entrar no site, faz a sua compra e escrever no campo do cupom na bandeja. Isso mesmo, galera. Então você ganha um super desconto lá comprando no site da Old Firme, beleza? Que massa, cara. E já ficaram enjoados, hein, cara? Estamos com um cupom de desconto. Vai vendo. Só benefício pra galera aí. Massa. E a gente não pode esquecer do PP, né, cara? Ele que faz as mesinhas pro seu bonsai aí, sob encomenda, do jeitinho que você precisa. E é um parceiraço nosso aí que tá apoiando esse projeto na bandeja. Ótima qualidade de mesa, diga-se de passagem. E, poxa, nosso momento massa não pode ficar de fora também, uma escola massa. Bom, galera, você conhece Bonsai Arte Viva? Deveria conhecer. Então, tem o site, tem Instagram, tá? E o Bonsai Arte Viva é uma escola e viveiro aqui em Jundiaí, tá? Então, se você é da região, você tem a oportunidade de passar lá pessoalmente, conferir e até mesmo fazer alguns cursos. Tem lá a escola de bonsai também, beleza? Vamos lá, vaso e chorrinho. A gente sabe, dentro das proporções que a gente aprende, né, aqui no Brasil, aquelas proporçõezinhas, altura, tronco, tal, aquela coisinha, ok. Mas o literate, ele foge disso, né, cara? Mas, cara, o chorrinho todo foge disso, né? O chorrinho, ele é bom senso até nisso, né, cara? A questão do vaso e tudo mais. Mas você acredita que tem alguma coisa peculiar do chorrinho em relação ao vaso? Acho que tem várias, né? Eu acho que assim, tanto o chorrinho quanto o mamê, existe uma liberdade. Não é uma liberdade porque ninguém proibiu, mas assim, é alguma coisa mais permissiva a você utilizar mais cores e formas, tá? Então, é muito comum tu ver vasos de cores que não são tão normais para plantas maiores. Então, vou dar exemplos aqui. Vasos com amarelo super intenso, vasos craquelados, todos craquelados, assim, que chama atenção. Vasos de laranja, rosa, muito intenso. Até o próprio vermelho, que para planta maior ainda é menos utilizado. Outra coisa, o Shoin e o Mamê permitem vasos com a glasura bastante brilhosa, com esmalte bastante vivo e brilhoso, sem necessidade de ser aquele mate, aquela característica mais opaca, sabe? Então são coisas assim que o Mamê e o Shoin se permitem mais, além das formas. Então o vaso em forma de octógono, hexagonais, também são bastante mais comuns. Vasos que trazem algum emblema, alguma mancha, algum símbolo até, são bastante utilizados e você não vai ver esse tipo de vaso, de certa forma, em plantas maiores. Ou se você vê, é difícil de ornar numa planta maior um vaso desse tipo aí. E isso é permitido no Mamê e no Shoin até por causa da composição. Muitas vezes tu vai conseguir equilibrar as cores numa composição através do vaso e não necessariamente por causa da flor ou da folhagem, tá? Então, eu sigo alguns caras e aí, bom, fora os japa, né? Que os japa é só tu ver lá o Gafo tem e essas exposições tu vai ficar impressionado. Mas tem alguns caras mais desconhecidos que tem coisas muito legais. Tem um americano da Califórnia chamado Peter Makazieb, nem sei se é assim que fala. Ele é um cara que ele é especializado em Shoin nos Estados Unidos. Ele tem pouca coisa no Instagram, mas vai no Facebook e ele é um cara que ele faz Shoin. Hoje em dia ele é um cara aposentado, ele trabalhava, acho que
na FedEx. Hoje é um cara aposentado, trabalha dando curso e vendendo chuim. Ele tem uma coleção espetacular, deve ter umas 500 plantas, e ele também começou a fazer vaso porque ele queria vasos diferentes que ele não encontrava no mercado americano. E aí é legal você ver os vasos que ele faz para as plantas, tá? Então ele desenvolve a planta e no futuro ele desenha como ele quer um vaso para aquela planta. Putz, cara, é um negócio absurdo. Então esse cara, vale a pena você ver um cara que é especialista em shoin e trabalha com vasos assim, diferentões. Um outro cara, e aí um cara da Suécia, ele é um ceramista, que faz muito vaso bacana, e aí ele também faz uma planta grande, mas ele faz coisas muito legais para shoin. É um cara chamado Thor Hovila, que faz uns vasos diferentões, assim, com uma técnica diferente, com uma glasura muito bacana. Tem um cara chamado Greg, é um francês chamado Greg Ceramics, que faz vasos para chuim espetaculares, com cores muito vivas, muito bonitas. E aí eu poderia ficar, sei lá, um mês inteiro aqui citando, mas eu trago algumas referências para o pessoal que está começando aí. Os macacos velhos já conhecem tudo isso, mas para quem está começando, dá uma estudada, porque são caras que fogem um pouco daquele tradicionalismo do vaso oriental, daquela composição oriental, sabe? Então, trago um pouco dessa dica aqui. E aí, para quem quer pegar um pouco do shoin e entender vasos legais japoneses, aí tem um cara chamado Koyo, tem um cara chamado Biko, tem um cara chamado Yamafusa, outro cara Shibakatsu, e o grande famoso Bigei, que fazem vasos espetaculares para chuin. O Koyo e o Biko têm vasos com glasuras muito legais e específicas para chuin, que eles fazem vasos grandes, mas eles não vão usar aquela glasura porque são muito chamativo, muito gritante. Mesma coisa Yamafusa, e o Bigei é um cara. O Bigei a gente está muito acostumado a ver os vasos dele, os vasos sem glasura, né? Os vasos terracota ou de queima com a argila natural. Mas vale a pena pesquisar os vasos do Bigei para chuin e mamê glasurados. E aí você vai ver combinações de cores que ele não faz para vasos maiores, tá? Que ele faz específico para vasos pequenos, que é um pouco dessa liberdade que o mamê e o chuin têm. Eu falei um monte de nome aqui japonês, pessoal. Depois, se alguém quiser saber um pouco mais, putz, me passa aí, coisa e tal, é só me chamar aí, me acessar, que eu tenho o maior prazer de falar disso, tá? A gente fala pouco sobre ceramista, sobre grandes escolas de cerâmica, grandes gerações de ceramistas orientais e até europeias. E aí eu acho bacana falar um pouco disso, que tem um valor para quem gosta da arte do bonsai. Para mim é super grande, tá? Conhecer um pouquinho mais essa história. Muito maneiro, cara. Pô, então aí, ó, você que tá ouvindo, se você quer que a gente marque um podcast com o Ibirá só para falar disso, põe nos comentários aí. Cara, já deixa aí. Lá, vamos falar disso. É um tema... Perturba. Seja incansável, seja incansável. Vai no direct lá do cara lá e enche o saco dele até ele aceitar. Isso. Mas é um assunto bacana de falar. Tem pouquíssimo material em português disso, mas é legal pesquisar um pouquinho disso aí também. Tá? Legal. Você falou do emblema, né? E tudo mais. E, cara, me lembrou um ceramista aqui do Espírito Santo, o Pingo. Ele fez um vaso, cara, sensacional. Achei. Ele pôs um peixe na frente do vaso. Ele foi uma inspiração bem capixaba da área dele. Eu não sei que peixe que é, porque o Malemar entendo de arte, imagina de peixe, mas ficou muito show, assim, porque o peixe, né, pelo que a gente vê aí, ele tem a parte de baixo mais clara, a parte de cima mais escura e tal, e o vaso inteiro é nessa pegada, como se essa cor saísse do peixe, assim, sabe? Eu achei muito maneiro, cara, isso daí bem Brasil o negócio, né, cara? Bem Brasil, é mais um cara aí também. Esse é um ponto bacana, sabe? Legal. Outra coisa, você vai ver muitos vasos que tem ou um pequeno caranguejo, depois eu passo aí quais são os ceramistas japoneses que fazem isso. Ou um pequeno caranguejo, ou um pequeno peixe, ou alguns colocam o caranguejo, o peixe, um lagostim, então um sapinho. E tu vai ver isso somente para vaso de assento, então ponta de assento, mamê e chuin. Tu não vai ver isso em vasos maiores. Minto. Até tu vai ver, mas não fica tão natural, não harmoniza tanto, tá?
para vasos menores, para plantas pequenininhas, fica muito bacana esse conjunto aí. Tem uma ceramista alemã, na verdade ela é colecionadora de Schwinn, e ela também começou a fazer vaso para as plantas dela, chamada Petra alguma coisa, ela é alemã. E ela faz vasos super bacanas, com cores muito bonitas, e ela coloca uma carpa, ela coloca às vezes um sapo, e ficam assim composições bastante interessantes, sabe? Vale a pena estudar um pouquinho, e é uma ceramista europeia. Muito maneiro, muito maneiro. E aí, Ubirá, poxa, tô ouvindo esse podcast, tô pensando, caraca, cara, vou começar a fazer chorrinho então, né, cara? Pô, por onde eu começo? Salva-nos, salva-nos. Assim, a parte legal do Schwinn e do Mamê é que demorei para aprender isso, tá? E demorei para aprender porque eu achava que todo mundo com quem eu fiz aula e aprendi, estou exagerando aqui, mas enfim, sempre que eu via materiais, todo mundo falava, foca na base e na saída do tronco, né? E faz sentido, né? Tá tudo certo. Não quero desdenhar disso ou falar que tá errado, não. Perfeito, acho que o caminho é esse. Mas pro Schwinn e pro Mamê, vamos dar 2 passos para trás, porque muitas vezes está no resto da planta a parte que mais te agrada, tá? Então, assim, eu tenho algumas plantas aqui, eu tenho acho que 2 gardênias, uma gardênia daquela chinesa que dá lanterninha e uma normalzinha da florzinha branca. E eu tenho um tridente e um palmato, que essas 4 plantas, ela tem uma característica em comum, que a parte que eu aproveitei foi a parte de cima. Mas não a parte de cima, assim, porque o nebara era ruim, a parte lá de cima. Porque lá em cima tinha uma curva e daí saía alguns galhos, e aí eu mantive a planta do tamanho que ela estava, fiz todos os enxertos lá em cima, coloquei um anel para engordar a base, e depois dos 3 anos fiz o alporque, e agora sei lá, o Acer eu posso colocar até, tem foto boa dele, eu posso depois colocar no Instagram se alguém quiser ver, tem 9 centímetros, mega bem ramificado, e era uma planta de uns 80 centímetros, eu peguei lá o topo dela. Então, assim, essa viajada que eu dei aqui é só para mostrar que, assim, olhem a planta como um todo, tá? Existem outras opções. E aí, eu vou aterrissar agora na dica geral, mas eu acho que, assim, olha o nebari e de onde sai a planta e não tenha dó de zerar. Zerar mesmo. Putz, mas tem planta que não reage, coisa e tal. Você estuda um pouquinho, mas a grande maioria das plantas que eu faço, eu zero até ficar quase 1 por 1, ou seja, a altura da planta fica da altura da planta fica da mesma tamanho da largura da base, ou 2 para 1, tá? Mais do que isso eu não faço, tá? Então eu faço baixinho mesmo. Então acho que tem uma parte que no Schwinn, no Mamê, a harmonia tem um peso enorme, assim como todo bonsai, mas aquela proporção que a gente aprendeu através dos livros do Naka, que é 1 para 6, pro Schwinn e pro Mamê eu falaria, vai no limite 1 para 3, porque vai ficar mais harmônico, tá? Para uma planta maior, para um literati, vai no 1 para 6, tá tudo certo, mas pro Schwinn e pro Mamê, vai no 1 para 2, vai no 1 para 3, que tu não vai te arrepender. Tem que ter desapego para cortar e ficar só com o toquinho e esperar brotar. Mas acho que esse é o caminho. O primeiro ponto é esse, então é uma planta que tem uma saída bonita e o nebari bonito, tá? Outra coisa é a dica que eu dei, que é olhar para o resto da planta. Muitas vezes a melhor parte não está na base do tronco e está para cima. Ou é uma curva, ou é uma bifurcação. É muito comum você ver aqueles Schwinn ou Mamê que parece tronco múltiplo. Isso daí o cara pega de uma bifurcação que tem lá para cima, não é da base, dificilmente é da base. É o porqueado, pega uma bifurcação, exato, já sai no alporqueado. Então o alporque é uma coisa super versátil pro Schwinn também e pro Mamê. Outra coisa é o que eu dei, às vezes tu tem um tronco bonito e assim, não tenha medo de tentar enxerto. Enxerto no começo parece um bicho de 7 cabeças, depois que você acertou a mão, vai embora. É muito fácil acertar, tanto enxerto por espiga, que é a ponteira, quanto por encostia ou transpasse, tu pega o jeito e vai embora. E tem falei de 3, né? Tem uma quarta alternativa que eu acho bem bacana, que é a raiz, tá? Então, assim, para quem... Eu assinei durante muitos anos a Passion e a Bonsai Actual, e aí eu via que, assim, talvez as melhores plantas que eu vi, assim,
step to step, ou seja, mostrando a evolução da planta Mamê e Chuin, de algumas espécies, foram feitas de raiz, tá? Então eu vou trazer macieira. Macieira é muito comum de encontrar macieira reta ou aqueles galhos super retos. Tu pode alporcar, pode começar do zero, colocando movimento, mas aquela macieira que a gente vê, geralmente aquele choinzinho que vem pro lado, assim, todo tortinho, não é arame, não é galho, aquilo é raiz. Então, macieira de raiz. Quinzu, né? E Também, aí, ou não? quinzu também, macieira, quinzu, humus também. Então, assim, macieira, Tramujas tem uma porrada de espécies de macieira. Sugiro pegar a Micromalus, que é uma espécie que eu acho que faz alguns poucos anos que ele introduziu lá, que dá a menor maçãzinha, dá cachinho. E assim, todas que eu peguei, embaixo da terra tá a melhor parte, tá? Ou tinha duas raízes muito curvadas, ou tinha uma raiz bem grossa com uma curva. Ou seja, macieira, as experiências positivas que eu tive foi a parte de baixo. Quinzu também tu vai conseguir fazer isso. Humus também. E aí, com o passar do tempo, tu vai encontrar outras espécies que tu vai se surpreender com a parte de baixo, tá? Citei 3 que são fáceis de a gente encontrar aqui e a gente tem tido boas surpresas aí na hora que você lava a raiz e encontra lá embaixo, tá? Então, dá para comprar algumas, sei lá, 2, 3 de cada uma dessas, lavar e tu vai encontrar com certeza alguma coisa muito, muito boa na raiz. O PP tem feito uns humus, todo de raiz, muito, muito legais, tá? Foge do japonês, é quase um estilo de caligrafia chinesa, assim, super bonito, sabe? Com voltas super naturais, sem marca de arame, uns trabalhinhos bem bacanas também, tá? Então, passei umas quatro opções aí para fazer Chuin e Mamê. Acho que do que a gente tem visto, a última talvez seja a menos vista aqui, que é de raiz. Eu acho que a parte de enxertos a gente começa a ver mais isso, mas eu acho que o pessoal pode meter a cara aí que o enxerto tem se mostrado uma chance de formar plantas com uma velocidade e uma qualidade bastante superior, sabe? Massa, né? Aquele levanta a mão quem já comprou uma árvore só por causa do ápice para alporquear. É isso Cara, aí. resumo do podcast, assim, sabe o que você. Tudo que você aprendeu de vaso até agora? Esquece. Tudo que você aprendeu sobre escolha de material, esquece. Não, mas chorrinho é um mundo à parte, né? Chorrinho é um mundo à parte, assim, né? É, cara. Ele é muito amplo, né, cara? Muito amplo. Você acha que o bonsaísta, para trabalhar chorrinho, ele precisa cair nesse universo mesmo assim, para curtir e tudo mais e fazer um bom trabalho? Ou você acha que dá para mesclar bem aí as coisas? Fala real, porque são dois universos bem assim, tipo, né, cara? É diferente demais, bem diferente. Eu vou responder em 2 etapas, tá? Primeira parte é que, assim, o que eu acredito que todo bonsaísta deveria ter? E aí, eu vou fazer um compilado de respostas que eu vi dos japas aí, tá? Não sei quem foi o cara que escreveu esse artigo, mas foi um japa famosão. Não sei se foi o Kobayashi, que falou que ele fez uma conta lá, se você tem planta bonsai como hobby, assim, se você cultiva como hobby, se você tem os finais de semana, um dia por semana, coisa e tal, enfim, o que você deveria ter? Você deveria ter entre 50 a 80 plantas no máximo, em diferentes estágios de desenvolvimento, de diferentes espécies e de diferentes tamanhos. Por quê? Porque, de certa forma, que você faseia durante o ano e você vai ter uma carga de trabalho meio que constante durante o ano todo. Então, em épocas de crescimento vigoroso, tu tem as plantas que estão em desenvolvimento. Em épocas de refino muito fino, tu tem as plantas mais avançadas. Em época de transplante, tu tem que transplantar muito planta jovem. As plantas mais velhas, tu tem uma frequência menor de transplante. Então, ele fez uma razão matemática para tentar explicar o que você deveria ter caso você queira um norte, tá? E eu acredito muito nisso. Então, ter plantas de espécies diferentes, tamanhos diferentes, em estágios de vida diferente, e se puder limitar um pouco o número, você conseguiria dar conta da tua coleção bem, sem deixar marcar o arame, sem deixar galho ladrão tomar a planta, enfim, e sem perder as épocas importantes daquelas plantas que já estão bem refinadas, que caso você perca aquela época, tu vai perder talvez o trabalho de 1, 2, 3, 4, 5 anos, né? Então, um pouco disso. Essa primeira resposta. Então, foi meia groselha, meia genérica aqui, tá?
E aí a parte que eu acredito é que assim, eu acho que, e aí não me taque em pedra quem trabalha com planta grande, tá? Mas tenho a impressão que quando você tem um mamê e um chuim, e você tem uma diferença muito grande entre a topiaria e um chuim bem refinado, tá? É muito Com fácil fazer uma certeza. bolinha verde por topiaria. Fazer um trabalho refinado vai demandar muito esforço. E aí tem o controle do entrenó. E o entrenó você controla na rega, você controla na adubação. Então você deveria privar por tipo de adubação orgânica, adubação orgânica de baixo nitrogênio. Então, assim, para você ter uma planta harmoniosa, pequena, compacta e bem estruturada, tem uma série de fatores que talvez, não me entendam mal, mas talvez eles podem ser um pouquinho mais negligenciados numa planta enorme e grandona, tá? Sim. Não estou falando que assim, a planta grande não tem que cuidar da adubação, não tem que cuidar do entrenó. Não é isso. Estou falando que uma planta pequenininha, para ser harmônica e você garantir tudo isso, tem um controle muito mais fino do que uma planta grande. E aí, é comum você ver um monte de plantinha redondinha, que é uma topiaria. Manter a topiaria, aí é mais fácil, né? Poda, 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 e ela fica pequenininha. Mas para fazer dessa forma, eu acho bastante trabalhoso. Tem um cara no Instagram aí, deixa eu achar o nome do cara aqui, que para mim esse cara, assim, em matéria de refino, para mudar um pouco e sair um pouco do Cris, tem um cara de refino de plantas coníferas, que se vocês quiserem ver plantas muito bem refinadas e mega avançadas, e assim, uma aula de proporção, saúde e conjunto, é um cara chamado Leandro Matzenbacher Dourado, tá? Então, assim, para fazer o tipo de refino que esse cara faz num chimpaco, são horas e horas e horas de aramação fina, que também a planta grande exige. Pegar as plantas do Peter, as plantas do Dalorto, que é um puta artista, as plantas do Bocabelo, são plantas, as plantas que o Edson Cordeiro faz, são plantas extremamente trabalhadas, grandes, que exigem um puta trabalho. Mas pensa esse mesmo refino numa planta pequenininha. O dedo atrapalha, o arame tem que ser fino. Se você ralou e perdeu um pedaço da copa, você perdeu meia planta. Então, assim, vale a pena ver um trabalho dos trabalhos que o Leandro faz, porque eu acho que o refino dele demanda muito tempo. Então, assim, depois de tudo que eu falei, eu acho que assim, vale a pena você ter plantas de diferentes tamanhos, até para aplicar todas as técnicas, em diferentes etapas. E assim, só cuida que para planta pequena, o refino e os controles para ter um refino bastante avançado me parecem que são mais preciso, é mais acurado, é mais detalhado. Então, se você errar a mão na adubação, errar a mão na rega, você perde o formato Não, com muito rápido, certeza, sabe? cara. Com certeza. O trabalho com chorrinho, ele é muito. Eu não sei, eu acho que ele é mais intenso, entendeu? Acho que ele é mais intenso. Tem que estar mais em cima, né? Legal, mas você falou o ideal de número, você falou quantas? Entre 50 a 80. Meu Deus do céu, era tudo que o pessoal queria ouvir, cara. Eu não tenho nem bancada pra isso, cara. Era tudo que o pessoal queria ouvir. Vai ter gente saindo radiante desse podcast aí, cara. Eu acho que é planta pra caramba, tá? Eu também E acho que assim, é demais, cara. Eu não tenho nem eu metade acho que disso. tem a sacada das espécies diferentes, tá? Porque assim, acho que você ter talvez muita conífera vai te demandar em algumas épocas do ano muito trabalho. Boa, Em verdade. outras épocas Uhum. menor intensidade. Então assim, ter espécies variadas, eu acho que faz com que você consiga fasear um pouco o trabalho, sabe? Sim, com certeza. Enquanto uma estagna, né, você trabalha outras, verdade, cara. Verdade. Muito maneiro. Tu costuma trabalhar mais o que, cara? Tu tem de tudo também, né, cara? Putz, cara, assim, acho que eu tenho um privilégio, de um lado um privilégio, do lado um prejuízo, tá? Acho que é um privilégio morar em Curitiba, que a gente pode ter pinheiro negro com qualidade, com saúde. A gente pode ter chimpaco com qualidade, com saúde. E a gente pode ter quase todas as tropicais, tá? O que não vai, talvez, tão bem aqui, eu, assim, acabei de adquirir agora espinosa e depauperata, tá? Não sei como é que vai. Tenho dúvidas se vão se desenvolver bem aqui, tá? Acho que vão vir bem, porque no resto do Brasil elas vão bem, tá? Mas que nem piteco vai bem aqui.
E eu gosto muito, mas muito mesmo, de planta nativa nossa. E aí, eu sou gaúcho e morei a vida inteira. Morei em uma porrada de lugar pelo Brasil, morei em São Paulo, morei no Sul, morei em vários, morei no litoral. E assim, eu gosto muito de planta nossa nativa. Então, assim, eu tô montando um monte de mamezinho e chuinzinho de pata de vaca, pitanga, guajuvira, jabuticaba, leiteirinha, que é uma planta que o pessoal arrumou aí agora. O Assim, quê? ó, tenho O pessoal o tentado quê? Fumo. leiteira. É uma planta diferente que o pessoal arrumou aí agora há pouco Ah, tempo atrás. arrumou, cara. Eu entendi Arrumou. fumou. Meu Não, Deus do arrumou. Eu céu. também, eu falei, ué, mas depois eu entendi o contexto. Meu Deus, onde Talvez esse podemos povo. fumar, tá? Não sei se vai dar barato. Se essa moda pega, já pensou, velho? Coisa doida. Mas tenho tentado, e claro, as caliandras, né? Tenho tentado muito valorizar as espécies regionais nossas aqui, sabe? Que eu Cara, acho que. agora que você falou isso aí, você sabe que vai ter um brother aí te perturbando, né, cara? Manda uns Quem? pré pro pai aqui. Eu mando uns pré pro pai Ah, aqui. Tá de bacana. brincadeira, Ah que lá. isso? Bacana. Que isso? A Inclusive, gente tu se lembra aquele dia que ajuda. eu A gente se te ajuda. perguntei Eu fiquei aquele dia curioso com a pata do. de vaca, cara. Olha, É. que bacana, cara. Vou mandar uma fotinha pra Cara, vocês. que animal. Eu vou botar no Instagram a pata de vaca. Tá em work in process, né? Mas vou te mostrar como é que tá a pata de vaca. Te mandei uma mensagem esses dias, Pequim, que eu curti aquele teu. Araçá, né? Araçá, mini araçá que você postou, né? Esses dias, uma planta, né? Ah, sim, sim. Sim, Então, cara. tô de olho Aquilo, nessas pô. aí. É, Nativa tá eu vou valorizando, conseguir, entendeu? mas eu vou conseguir pra gente. Não vou conseguir Bacana. nesse porte ainda, mas a gente, pô, é isso que a gente quer, para trabalho, né, cara? Eu vou conseguir Vai pra gente. trabalhando, né? Cara. Cara, eu sou fascinado, cara, fascinado, assim, em nativas, e eu acredito que a gente, cara, tem aí um trajeto. Se a gente tem um trajeto grande no bonsai brasileiro, eu fico imaginando que no bonsai brasileiro, no chorrim, ainda mais com nativas, ele é muito mais longo ainda, Aí, muito entendeu? mais. Muito Total. mais longo, Sim, cara. sim. Total. E assim, e tem coisas muito boas, né? O cambuí tá bem difundido já, a caliandra, a guajuvira, mas tem muitas outras coisas muito legais, sabe? Muita planta com flor, muita planta com fruto. Tem muita coisa bacana pra gente descobrir e testar, sabe? Eu acho que toda tentativa é válida, sabe? Se a gente aprender alguma coisa com ela. Então tem bastante coisa bacana. Sim. E também tenho alguns xodozinhos, né? Então tenho o curumato, tenho o chimpaco, tenho o acer, tenho o tridente, tenho o palmatum, tenho o de sujô, tenho o dissectum. Aí tem mais uma porrada de coisa padrão que todo mundo que gosta de Schwinn tem que ter, né? Tem que ter um jasmim fudido, tem que ter um pinheiro negro fudido para ser o topo da exposição. É clássico, Tem né? que É, ter plantas que assim que tem um movimento Rankingai, Kingai para fazer a triangulação perfeita. Boa. Putz, tem uma porrada de coisa. Tem que ter planta caduca para combinar com o balanço, sabe? E aí, uma coisa que volta e meia o pessoal me pergunta é sobre adubação, tá? Que eu acho que vale a pena falar um pouquinho aqui, de tantas espécies que eu falei, mas eu uso meio a mesma receita para tudo, tá? Eu acho que tudo que está em desenvolvimento, meu, que eu quero que cresça, que espiche, que eu quero que deixe embora, aí eu meto adubo químico, meto osmocote na veia e deixo embora. Que tá com galho de Tudo que tá, sacrifício, assim? isso, vai embora. Boa, boa. Tudo que tá em vaso de bonsai, e aí, independente do estágio, eu vou pro orgânico, tá? E aí, o orgânico, eu uso uma receita clássica que é todo adubo de base meu. É um adubo que surgiu há pouco no mercado aí. É um adubo da Ishiyama Bonsai. Então, o pessoal da Ishiyama aí, o Chico e o Jair, o pessoal estudou uma porrada de tipo de micorriza bacana, conseguiu inocular esses bichos aí. Fizeram um trabalho de pesquisa bastante legal. E assim, eu sempre gostei de adubo orgânico quando eu coloco ele no solo e com o passar do tempo percebo assim a ação das micorrizas, sabe? Então, levantando o vaso e vendo por dentro assim, ou nos furos de drenagem, quando você consegue perceber. E o Ishiyama conseguiu uma receita muito boa que tem feito isso, e aí eu uso para base de tudo o Ishiyama. Tanto os avançados quanto os menos avançados, tudo que está em vaso já de bonsai assim,
que eu quero começar a controlar mais o crescimento, eu uso como base esse adubo. E aí eu uso outros 2 adubos sólidos ainda. Minto, outros 3 sólidos. Eu uso um pouco do ecoadubo para algumas coisas que ainda tem que se desenvolver, mas já estão em vaso de bonsai. E para quem está bem avançado e, sim, pronto nunca, mas bem avançado, aí sim eu uso o Biogold e o Maruta Tamari lá, que acabou de chegar no Brasil, tá? Biogold eu uso há bastante tempo, então trazia já de fora o Biogold. Mas então eu uso o Ishiyama como base para tudo, e aí complemento com alguns com o Ecoadubo, e em outros com o Biogold e o Joy Tamari lá, o Maruta Tamari. E aí eu uso para adubação foliar, eu uso aquele HB101, quando eu consigo encontrar em algum lugar, porque é extremamente caro, é um extrato feito de coníferas. Mas eu uso umas coisas nacionais muito boas, tá? Tem aquele o Fairfish, tem o alga, acho que é kelp, alguma coisa que é de algas. Uso esses 2 com bastante frequência também, sabe? E aí, agora comecei a estudar uns adubos foliares, que é interessante, mas o pessoal que cultiva cannabis aí, eles usam muito adubo legal, com base em hidroponia, sabe? Tem da General Hydroponics, que é uma marca super famosa nos Estados Unidos. Eu tenho encontrado alguns adubos legais aí, tá? Tenho feito alguns testes aqui, principalmente para floração e frutificação, tá? Porque às vezes eu não consigo acertar muito a mão na adubação que eu faço, então eu tenho testado. Mas assim, resumindo, planta em crescimento, osmocote. Tudo que tiver já em estágio de frear o crescimento, o Ishiyama Bonsai, é o Ishiyama, o adubo Ishiyama. E aí as plantas bem avançadas, Biogold e o Maruta Joy Tamari. E foliar esse gringo que é o HB101 para recuperação de raiz, principalmente. E aí os de peixe e de alga. E agora tenho testado aí um pouquinho do General Hydroponics, tá? Mas aí é mais por hobby, tá? Por querer conhecer coisas novas, tá? Então sempre tô deixando, mas a base eu tenho garantida. Grandes pontos para mim aqui é que toda vez que eu meti osmocote e não fiquei em cima, eu perdi alguma coisa, tá? Ou o galho engrossou demais, ou perdi a forma, ou desenvolveu mais de um lado que do outro. Então, aprendi que o orgânico, ele dá um menor boom de explosão, ele explode menos, mas ele vai manter a saúde e vai um crescimento bem mais cadenciado, sabe? Muito maneiro. Cara, o Paulo fala direto isso aí. Ele fala, meu, estuda esses caras aí do cultivo indoor que vale a pena. Eu falo, pô, É. verdade? Estuda que Os você vai caras estão ver. mega avançados, tá? Assim, fora, se tu pegar o pessoal que faz cultivo indoor que tem na Califórnia, assim, os caras têm estudos sobre adubação muito avançados. E eu trouxe dos Estados Unidos uma vez um negócio chamado Humboldt Secret, que é Golden Tree. Eles provam assim que reaviva qualquer planta que está morrendo em semanas. É tipo um super drive assim bombado, sabe? Só que assim, é caro de trazer, coisa e tal. Eu comprei fora assim, meio uma viagem que eu fui tempos atrás e estava mais em conta, sabe? Mas assim, tu pega uma planta meio debilitada e tu dá aduba uma vez por semana com aquilo, dá uma bombada violenta, tá? Onde é que você percebe? É uma planta que não tá indo para frente, assim, ou que a raiz dominou o vaso, dá aquela travada, ou que tu não sabe porque ela não vai bem. O que eu faço? Eu encho um recipiente com aquele adubo e coloco a planta aí 1, 2 horas absorvendo isso, uma vez por semana. Meu, 3 semanas depois, 4 semanas, a quantidade de broto que aquilo toma é impressionante, tá? Então, assim, tem alguma coisa aí super interessante e é adubo desenvolvido para os caras que fazem cultivo indoor, sabe? Se chama Golden Tree da Humboldt Secrets. É um produto milagroso aí, viu, cara? É difícil encontrar, difícil trazer. Eles não abrem muita informação do que é feito, mas às vezes que eu utilizei aqui deu um resultado Muito bem legal. interessante, sabe? Cara, a gente fala de tanta gente assim, mas eu queria agora falar, pô, de você para você, cara, né? Tem uma árvore é, que tu postou. Eu entendo pouquíssimo de coníferas, acho que é um pinheiro negro, tá num vaso Kurama. Mano,
aquilo ali me impactou de um jeito que eu fiquei olhando essa árvore vários dias seguidos, cara. Vários dias seguidos, abria de novo, se eu procurava lá, entrava, tal, ia nela e ficava olhando. O vaso, toda a composição, muito maneira. Cara, parabéns, cara. Parabéns. Muito maneiro, cara. Muito Bacana. maneiro. Aqui, mas assim, essa é uma das plantas mais legais que eu tenho um carinho enorme por ela. Essa planta eu preciso dar os créditos devido às pessoas que fizeram ela, tá? Essa planta começou, eu acho que é com certeza mais de 15 anos atrás pela Regina Suzuki, tá? Era uma planta que ela estava num vaso retangular e ela não tinha esse movimento. Ela tinha um galho grande que caía, mas ela era uma planta para ser ereta, assim. Ela era uma planta que deveria subir. E ela tinha um comportamento de um dos galhos assim. E aí um cara aqui de Curitiba, a gente viajava muito para São Paulo com a APB, que era a Associação Paranense Bonsai, comprar planta do Makoto, da Regina, do Hidaka, do Kajihara. Tinha um lugar chamado Kadan, acho que era também, que a gente comprava planta. Enfim, numa dessas viagens, um cara chamado André Rank comprou essa planta da Regininha. E quando ele chegou aqui, ele já chegou moendo, já acabou com toda a parte aérea dela e ficou com essa parte aí. E aí o que ele fez? Ele continuou trabalhando com ela assim. E aí o André acabou com o desejo de morar no exterior e coisa e tal, vendeu algumas plantas. E há uns 3 ou 4 anos atrás eu comprei essa planta dele. E aí ele já estava num Kurama, era um outro Kurama, era um Kurama nacional, esse Kurama aí é japa. E aí o que eu fiz de lá para cá foi manter a saúde dela e estruturar. Ela já tinha os galhos assim, aramação, coisa e tal. É um trabalho a 6 mãos, tá? Porque eu acho que a Regina talvez que concebeu a planta, eu acho que o André tem um mérito por ter achado a posição talvez do melhor que ela tinha para entregar. Eu acho que eu consegui fazer 2 coisas, que foi acho que trazer saúde para ela, porque ela já vinha num estágio mais de perder alguns galhos, coisa e tal, mas assim, pouca coisa. Eu acho que refinar toda a parte de estrutura dela, sabe? Hoje é bacana porque ela tem as agulhinhas assim de 1 centímetro, 1,5 centímetros, e ela é muito bem ramificada, sabe? Uma planta bem bacana aí, sabe? Precisa de disposição para mostrar ela aí, sabe? Para levar ela pro já tem mesinha? Já tem mesinha? Bastante. Não tenho mesinha. O PP tá devendo uma mesinha. Senhor PP, bacaninha para essa, faz o favor de projetar uma mesa para essa planta aí, meu amigo, por favor. Tem que ter uma mesinha do PP aí. PP, volta e meia, ele me mostra umas fotos, umas madeiras que ele tem conseguido, cara, é impressionante. Cara, eu fico... às vezes eu peço, cara, para de me mandar, senão eu vou ficar encomendando o mundo aí, né, meu? É madeira de cara que faz cabo de faca, que mexe com cutelaria. É madeira de cara que ia fazer uma arte plástica com a madeira. Sim. É madeira que era de um casarão abandonado. Putz, cara, de cada lugar que vem, assim, é só coisa... E assim, a parte bacana é que é exclusiva, né? Ou tu pega essa madeira e faz uma mesa e ela é tua, ou tu nunca mais encontra uma igual, né? Então... Exatamente. Ficar atiçando a gente aí, fazendo umas coisas de primeira aí, né? Exato. Só de mostrar a madeira já deixa a gente já apavorado. Aqui é a mesa, né? Nem viu a mesa, você viu a madeira. Exato, só a madeira, né, cara? Pô, a mesa vai virar o novo vaso, né? É verdade, vai ter muito mais do que precisa, né? Só para ter. Depois eu acho a planta, mas eu preciso ter, né? Exato, exato. Mas bonsaísta tem muito disso, né? Bonsaísta é um colecionador nato, né, cara? Não tem como, né? Você coleciona, gosta dessa coisa, né? De colecionar. E aparece, né, cara? A planta pro vaso uma hora aparece, enfim, né? A mesa, tudo. E é legal que assim, aparece, quanto menos tu espera, aparece, ou volta e meia aparece um negócio, né? Um rolo aí com alguém quer o teu vaso e tu quer a planta do cara. Putz, então é bacana. Bacana quando rola umas trocas aí também, que dá muito certo. Né? E o que é legal também, aí você me corrige aí, vamos lá, se eu estiver errado. Mas eu percebo que no chorrim se trabalha com muito mais opção do que nas árvores maiores. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nas árvores grandes você consegue ter uma mesa um pouco mais genérica. Lógico, no chorrim também dá, mas no chorrim você precisa de muita opção porque muitas vezes você expõe planta com outra planta ou com várias plantas
Entendeu? Então, uma árvore não fica em uma mesa. Ela pode ter 3 opções de mesa para você conseguir combinar isso num display e harmonizar, né? Falei besteira? Corrige aí. Não, tu falou super certo. Um dia a gente pode trocar uma ideia aqui sobre display também, tá? E Põe nos vou falar por comentários. quê. Põe O nos esquema do display, comentários. o esquema, o esquema do display, cara. Não, o esquema do display é um negócio complicadíssimo, cara. Então, assim, tem muita gente escrevendo sobre display, isso que é bacana. Mas, assim, se você pensar no display e a composição que você tem de plantas para aquele display, cada planta pode exigir ou não mais uma mesinha, né, interna para o display. Mas aí, conforme você muda a composição das plantas do display, são outras mesas. A planta de fora tem que estar numa altura que faça sentido combinando com a planta principal e mais o acompanhamento. Se tiver um kakijiku ou ou um kakemono, tem que combinar também. E aí, meu, varia a altura, varia a cor, varia o formato. E assim, expor planta em mesa pequena é zoado, expor planta em mesa grande é zoado. Agora sim, tu vai falar, poxa, Bira, mas as tuas fotos na internet estão tudo erradas. Eu sei, porque eu não tenho mesa suficiente. Ou o cara tem 200 mesas para 50 plantas, ou não tem jeito. Então, assim, mas tu quer fazer uma exposição bem harmoniosa, tu vai ter que entender um pouco disso, e aí tu vai ter que ter um conjunto bacana. Então, concordo contigo, demanda talvez, como tu fala de fazer conjuntos de coisas, as coisas têm que se combinar. Então, muitas vezes demanda mais. Aí tu vai falar, poxa, mas é quase utopia você ter todas as combinações possíveis. Sim, é normal. Mas pega os caras grandes aí, os caras que se dedicam exclusivamente ao show em uma planta pequena e participam das principais exposições na Europa ou no Japão. Os caras têm dezenas de combinações possíveis, sabe? E quando tu fala de ter exposição no inverno, com as plantas caducas, no outono com as plantas num tom dourado ou amarelo, no verão e na primavera com as flores ou plantas completamente cheias. Muda o shape da planta. Uma planta com uma silhueta sem folha nenhuma tem um shape. Uma planta completamente folhada, ela tem outro shape. E isso varia o tamanho da mesa e o lugar no display. Colocar uma planta cheinha num display, onde ela está batendo a cabeça dela no teto, é horrível. E pode ser que essa mesma planta, se tivesse numa situação caduca, ela caberia. Então, assim, é um negócio mais complicado. Dá para gastar horas aqui falando disso, e muita gente pode achar até que é bobagem, porque é um excesso de preciosismo. Eu concordo que talvez seja um excesso de preciosismo. Talvez a gente queira ser até mais realista do que o rei aqui, mas se tu quiser entender as principais ganhadoras do Gafuten, vale a pena você entender um pouquinho da proporção dentro do conjunto, como tudo tem uma correlação muito interessante e como as coisas se combinam, sabe? Não é uma coisa assim meio aleatória ou a esmo. Fui lá e coloquei o melhor que eu tinha e deu certo. Não. Tem muita combinação por trás disso daí. Sabe? Então é legal. Teve algumas Passion do passado que eles pegavam algumas composições do Gafuten e eles explicavam o porquê daquela composição. E o que daria diferente se invertesse a ordem das plantas. Pena que foram poucas matérias, mas é uma puta aula. Tu começa a entender que se a composição fosse diferente, o peso, o choque estético, o choque de beleza seria bastante diferente. Se você invertesse as plantas de posição, a localização delas, coisa e tal, daria outro contexto para aquela composição. É uma pena que saíram poucas matérias assim, são matérias bem técnicas, mas quem curte Shoin, quem curte Mame, que são exposições feitas em display, em 5, 7 plantas, 9 plantas vezes, que gosta dessa parte de combinar o vaso, entender a planta, a mesinha, o kakemono, vale a pena estudar. Não sei de cabeça quais são os números, depois eu posso pesquisar aqui caso alguém tenha interesse, eu posso ver, mas assim, são estudos extremamente técnicos que mostra principalmente a questão de espaço vazio e espaço cheio da composição, sabe? Então, quase uma outra arte quando se junta tudo isso e vai expor uma coisa só, sabe? É muito legal. Muito legal, mas fora a questão do preciosismo, assim, que não sei também, sou igual a você, não sei se né? Mas eu olho muito mais pelo lado do prazer, assim, da satisfação
desse momento de você testar uma mesinha mais baixa, uma mesinha mais alta, e não põe mesa, põe uma gita, né? E saca? E uma que combina com a outra, as linhas virtuais, essas coisas. Cara, isso é muito legal. Isso é muito prazeroso. Talvez a gente não pode demonizar a técnica, né, cara? Total. A técnica e o conhecimento técnico de jeito nenhum. Mas o ideal, acredito eu que o ideal seria partir pelo prazer em estar fazendo isso, curtir o processo, entendeu? De você criar várias opções para quem sabe conseguir montar um display. Porque para o cara que trabalha showroom, né, para o cara que trabalha árvore grande, é o cara que quer fazer um display assim, que não necessariamente vai estar árvore com árvore. Às vezes um showroom fica como um assento de uma árvore maior, né? Mas nem sempre. Né? Mas o cara quer pôr a árvore no vaso, uma mesa, é o ápice da coisa, é você fechar um trampo muito legal. No showroom, depois de fechar o trampo, você fica, poxa, naquele processo gostoso que a gente tem que curtir, tem que aproveitar esse momento, de um dia montar um display. E eu acho que essa questão sonhadora, assim, ela é muito legal. Pra gente, no caso, que não tem o bonsai como tradição, né? De família para família, que já tem aquele monte de opção. Essa questão sonhadora é muito boa, cara. A gente não desanime, não. Tipo, quem tá começando com o showrinho ou quem tá ouvindo o podcast, assim, relaxa, curte o processo, cara. Do mesmo jeito que você vai ter que curtir o processo de fazer uma drástica, que esse é um outro ponto muito legal, né? O Ibirá, da questão do material, cara. A gente no Brasil tem material para showrim? Tem. Se você procurar, você encontra. E tem esses macetes que a gente conversou. Mas a gente também, ao mesmo tempo, não tem pessoas especializadas em produzir pré de showrim, entendeu? Então, você muitas vezes teria que comprar uma árvore e passar por um processo de transformar aquilo ainda em um pré. Pode ser uma porquiada, pode ser uma drástica, pode ser uma raiz que a gente falou, você vai ter que pegar o material e transformar ele num pré. E às vezes até otimizar, né? De uma árvore tu consegue fazer duas, né, cara? Tu, faz um alporque, tira uma mesinha do Acer ali, depois faz a drástica, entendeu? Para construir um outro. Isso é muito legal, né, cara? É uma coisa que o showrim te proporciona. Vai falar que o cara que trabalha árvore grande, ele serra uma parte da árvore, ele não tá nem aí, velho. Nem se preocupa com aquele pedaço que foi, entendeu? É o cara que trabalha com showrim, às vezes o cara compra a árvore maior só para fazer dela 3, né? Isso é muito massa. Exato. Então. Agora, tu falou um negócio que eu acho que é a parte mais legal aqui, e eu vou tentar responder 3 perguntas que volta e meia ou me fizeram já, ou eu vi em debates acontecendo e eu tomei partido, e quero falar. Uma vez me perguntaram assim, cara, mas vem cá, porra, tu faz bonsai, o teu hobby é o bonsai, maravilha. Mas por que agora tu começou, depois de um tempo, comecei a comprar livros que falam dos selos dos ceramistas lá, para saber qual que foi a história, quem que fez, se foi o pai, se foi o filho. Aí depois, agora a gente está falando de mesa e tipo de mesa. Aí depois a gente fala de composição. E aí eu falei, cara, o meu hobby é o bonsai, tudo aquilo que tem o entorno dele. E por que eu gosto de estudar e conhecer mais essas coisas? Que é a parte que você falou que é o caminho, né? É o bonsai-do. A parte que me dá prazer, na verdade, que nem assim, mas o Bira tá falando de display aí e nem tem exposição em Curitiba mais. Não, é verdade. Mas eu gosto de estudar isso. Mas gosto porque se um dia tiver, eu tô preparado. E outra, eu gosto de fazer aqui na minha casa. Eu gosto de ver como é que fica na minha casa. Acho legal montar e, putz, não gostei de desmontar e testar outra coisa. E, putz, seria legal se tivesse com flor e quando tiver com fruto. Porque eu acho que é essa parte que é bacana. É o caminho da gente estudar a arte como um todo. E aí, você deve conhecer o Marquinhos, o Paquito. O Paquito foi sócio do Edson da O Bonsai há muitos anos. É um puta bonsaísta de mão cheia. Hoje ele trabalha com jardim e manutenção de bonsai também. E volta e meia, ele vai no Carlos, lá no Tramujas, e manda, pessoal, tô aqui. Caso queiram que eu procure alguma coisa, me falem. E eu pedi para ele semana passada. Marquinho, me traz mais um Dissectum aí. Daí ele falou, cara, mas pra que você quer mais um Dissectum? Não, vou zerar e vou começar do zero aqui baixinho. Ele falou, mas pô, tem tanta planta, por que vai começar do zero? Mas essa que é a graça. É de vez em quando começar um trabalho do zero, apostar numa espécie difícil, apostar em alguma coisa que eu não tenho. Boa. Acho que essa que é a graça. Curtir o processo. É curtir o processo. E aí, assim, o cara fala, poxa, eu acho que a cerâmica agora tô
começando a fazer alguns pequenos vasos torto, desengonçado, do meu jeito, para uma planta que eu idealizei. Então, assim, a graça é essa. Agora é casar o conjunto, sabe? Que é a parte do caminho, que eu acho que é a graça do bonsai-do, e muito menos por ter um puta vaso, ter uma planta pronta, ter um display preparado, sabe? É muito mais, acho que, estudar, e conforme a gente vai mergulhando, a gente vai estudando um pouquinho mais da arte, um pouquinho mais de outras coisas que envolve, um pouquinho de por que as coisas são assim, um pouquinho da história do bonsai, sabe? Então, tentando trazer para cá. Por que eu me envolvo com outras coisas que não são necessariamente o bonsai? Porque eu acho que faz parte do caminho, do aprendizado. E por que de vez em quando eu começo, plantei uma estaca, arrumei uma muda de uma coisa que eu não tinha? Porque é a graça de ver a coisa acontecer, sabe? A graça de ver o desenvolvimento e curtir essa parte do caminho, sabe? Que eu acho que às vezes a gente esquece, tá? Mas a parte mais legal para nós deveria ser o caminho e não a chegada. Verdade, cara. Isso que você falou, até das espécies nativas, né? Eu tô trabalhando aquela goiabinha aqui, né? E, cara, eu tô conhecendo ela de vários jeitos, cara. Então, meu, eu faço várias estacas dela, entendeu? Mais grosso, menos grosso, sabe? Tipo, deixo um pouco mais de folha, depois eu deixo pouco, depois eu deixo um parzinho na ponta, depois eu tiro todas as folhas. Eu quero testar, quero conhecer a espécie. Ah, mas tu vai fazer o bonsai da estaca? Talvez. No chorrinho a gente tem essa possibilidade. Eu junto um monte de estaquinha e faço um bosque, né? Uhum. Mas não é nem por conta disso, é por conta desse caminho, cara. De conhecer a espécie, introduzir uma espécie na minha coleção, que eu não quero só pegar esse material, zerar, fazer uma drástica e... Até porque, tipo, quando eu peguei ela não tinha nem material. Aí eu peguei, tive que fazer a drástica, falei, agora? Ela tem que aguentar, né, velho? Porque, tipo assim, eu não sei se aguenta. Né? Ah, não, tudo bem, uma mirtácea vai aguentar, vai brotar pra tudo que é lado. Ou não, cara, você tá entendendo? Ou não. É, uma nova, ou não. E, pô, ela brotou, né, como diz um amigo meu, parece que foi colocado galho. Porque tudo onde eu precisava, brotou. Então, cara, você vai conhecendo as espécies nativas no meio do chorrim também muito dessa forma, assim, conhecendo esse processo. Isso é muito bom, cara, porque a gente sai da. Acredito que a gente sai do imediatismo um pouco, pelo menos é uma boa saída, né, do imediatismo. E, cara, estimula muito aquela vibe que eu acredito. Bom, aí eu vou falar igual você, a galera que tem árvores grandes aí, então que me perdoe, mas talvez o chorrim exija que o bonsaísta acredite mais no material, tá ligado? Mais na planta, você tá entendendo? Porque, tipo, meu, tu zerar, tu fazer uma drástica, você tá entendendo? Você fala, cara, não tem nada. Só tem um ápice, assim, cara. Entendeu? E às vezes nem o ápice tem. Tu zera e, né? É difícil encontrar alguma coisa muito avançada e boa para Schwinn. Geralmente tu tem que achar de alguma daquelas formas que eu comentei, e a forma mais clássica é a drástica, tá? Então, teve uma época que eu tinha que ir pro Rio Grande do Sul, meus pais são gaúchos, então eu vou para lá com uma certa frequência, e aproveitei, dei uma esticada e fui lá conhecer a coleção do Christian em Caxias, né? E aí cheguei lá e vi a coleção dele, putz, um capricho dos infernos, assim, chega a dar raiva de ver, assim, a perfeição, tudo limpinho, vasinho bonitinho, coisa e tal. Mas tinha uma parte, assim, que ficava mais aos fundos, que eu comecei a ver, ele tinha, tipo assim, sei lá, uns 50 toco, de tudo quanto era coisa, entendeu? Um monte de muda que ele arrumou, assim, acho que a maioria de Amadora, e que ele pega ali na região que ele mora, ou coisas que ele comprou até em floricultura, em garden, ou coisas que ele botou estaca, daí engrossou, mas assim, devia ter acho, uns 20, talvez mais, uns 30 potes assim grandes, tudo toqueado assim, umas batatinhas desse tamanho, assim, sei lá, uns 10 centímetros de diâmetro e uns 10 de altura, tudo um para dois, assim, tudo toqueado. E eu falei, e aí, o que é isso? Ele falou, cara, daqui vai sair alguma coisa vai prestar, entendeu? E aí eu saquei que, meu, eu passava, às vezes, horas no viveiro procurando alguma coisa para fazer um chuim e não achava nada. Quando, na verdade, eu tinha achado um monte de coisa, mas eu não estava disposto a fazer o que ele faz, entendeu? Aí, o que eu fiz? Aí eu fui num garden enorme que tem aqui em Curitiba, comprei umas 7, 8 plantas, tinha mirtácea, tinha porrada de coisa no meio e a mesma coisa, né? Toquei, pá! E algumas das plantas melhores que eu tenho hoje vieram naquela época, entendeu? Então, assim,
às vezes é um choque assim de realidade que faz falar, meu, eu acho que o caminho que eu estou insistindo não é o melhor caminho. Eu estou fazendo plantas até que simpatiquinhas, mas esbeltas, com uma estrutura estranha, às vezes um galho grosso lá em cima, às vezes meia reta, depois torta, mas que eu achava bonitinha porque ela era simpática, mas não era o que eu queria no futuro. Aí quando eu me liguei com isso, falei, meu, quer saber? O negócio é meter um pouco de desapego, sabe? E aí, putz, saquei que assim, desapega agora, que lá pra frente vai ter recompensar. E aí, teve um cara que me contou uma história um dia no evento da Nippon Bonsai, não sei de que ano que foi, o Nacho Marin veio demonstrar. E aí o Nacho Marin, ele pegou acho que umas 3 plantas que ele escolheu para trabalhar, e teve uma planta assim meia complicadíssima assim para todo mundo, sabe? E aí ele falou, aqui eu quero dar uma explicação para vocês que se chama sopa de batata, ele falou. Que é assim, aí ele contou uma história, putz, se eu contar a história errada, me perdoem, se alguém souber da história, escreve aí nos comentários, que eu acho que alguém deve saber a história melhor do que eu, talvez quem conhece mais o Nacho. Mas ele contou que assim, sopa de batata, tu coloca tudo que você tem em casa, e batata, por isso que é sopa de batata, e a hora que tu vai comer, tu começa a tirar as partes que você não quer para ficar aquilo que você quer pra sopa. A história é meio assim, mas deu pra entender, né? E aí o que ele pega? Ele pegava a planta, pegou aquela planta naquela aula, e ele falou, o que daqui não serve? Ah, esse galho é muito baixo, sai fora. Esse galho é muito alto, sai fora. Esse galho é muito grosso, sai fora. Esse galho é muito reto, sai fora. Esse galho ele sai e tá rachado, sai fora. Esse galho tá meio seco, sai fora. No final, ele ficou com o tronco e com algumas coisas boas. E aí, o Nath é um puto artista, ele é um cara fantástico, ele pegou um quadro branco lá e desenhou a projeção da planta. E ele falou, ela pode chegar nisso? Talvez ela chegue, e vale um pouco de técnica, vale cultivo, e vale um pouco de sorte de sair no lugar certo. Mas com certeza é mais fácil ela chegar nesse lugar, do jeito que ela está agora, do que o jeito que ela estava antes. Então a primeira coisa, olha tudo que você não quer e tira fora. Gravei isso. E eu me lembro que ele fez alusão à sopa de batata. Não sei se a história era bem assim, mas deu para entender. E o fato é que agora, quando eu procuro material para fazer chuim, eu vejo tudo aquilo que eu acho que não vai servir e eu saco fora. Geralmente o que eu saco fora é uns 95% da planta, sabe? Fica pouca coisa do que eu acho que vai servir, sabe? Eu acho que essa que é a lógica para você curtir o caminho e ter materiais realmente bons, tá? É lógico que exige um baita olhar treinado aí de anos, né, pra fazer isso aí, né, cara? Mas dá É errado tipo também, viu? isso. É, Tem olhar não treinado, é mas dá errado pra sempre que caralho, acerta, tá? né? Volta e meia, tu corta e brota no lugar que tu não quer, e tu corta e brota de novo, e até que brota e fala, meu, quer saber? Abandonei esse daqui. Normalmente é a que você pegou mais apego e achou que ia pra frente, né? Exato. Geralmente é essa, aquela que você apostava que essa vai ser um sucesso, aí tu insiste, insiste, insiste e não vai, Sim, sabe? cara. E aquele toco lá que tu não dava nada, que era o descarte, deu super certo, sabe? É bizarro, cara. É bizarro. Eu adoro chorrinho assim, mami. Acho muito incrível, só que minha mão e eu não consegui me dar. Talvez por falta de insistir mais, igual você falou, né? De ter mais plantas. Mas eu acho muito difícil, cara, a delicadeza, a sutileza com a coisa ali. Eu não me considero um cara muito delicado para essas coisas, assim, com a técnica tão apurada, cara. Acho que tem uma parte que é a parte de refino que ela é bem trabalhosa, sabe? Eu acho que fazer armações super finas e assim, e tem dias que a planta tá bastante quebradiça, tá? Então, assim, geralmente quando trabalha com azaleia Satsuki e até o Kishu dos juníperos, tem dias que eles estão muito quebradiços, tá? Não sei se é por causa da regra, coisa e tal, sei que varia bastante isso, mas se eu pego a planta para trabalhar e vejo que na aramação ela começa a deixar galhos assim, eu tento deixar para um outro dia, sabe? Porque acho que não é, Aham. alguma coisa não tá indo bem. Geralmente tem a ver com a rega ou com talvez a época do ano ou do fluxo de seiva, tá? Então, eu tento outras vezes e mais vezes até achar um momento adequado, sabe? É interessante quando tu pega
a azaleia, que tem épocas que tu faz o que tu quiser nela, ela responde super bem. Dá pra fazer plantinhas pequenininhas, super bem aramadinhas. Tem épocas que você olhar para ela, ela começa a deixar os galhos na tua mão, sabe? Então, acho que tem isso, tá? E aí tem o bom senso de você saber se tá na hora ou não tá na hora de mexer, tá? Eu tenho, assim, pegar o Curitiba. Curitiba é uma cidade que no inverno é muito frio, no verão não é calor, com exceção de alguns momentos, tá? Você pode trabalhar praticamente que nem coníferas quase o ano todo aqui, mas se você tiver o azar de pegar uma onda de calor, aquelas micro fissuras que você faz quando você está aramando já é suficiente para você perder algum galho. Aí você fala, poxa, mas uma planta grande, eu aramei inteira e perdi uns pompons aqui para cima, alguns pequenos galhos. Beleza, vai embora, não é problema. Tranquilo, né? Pega o mamê, que tem 3 galhos, e você perdeu um deles, talvez perdeu a planta. Então, assim, dá para se permitir, por isso que é legal ter espécies diferentes em estágios diferentes, que assim, queria mexer com bonsai essa semana e peguei um chimpaco e vi que não vai dar certo. Pega outra, sabe? Não fica insistindo nisso, que é melhor tu deixar. Assim, primeira coisa, preza pela qualidade da planta e pela saúde dela, tá? Ela não é obrigada a estar num vaso, a gente que escolheu ela para ela estar aí. Então nós somos responsáveis pela saúde dela, tá? Então, acho que se permitir falar, putz, acho que não é a hora, vou tentar um outro dia, acho que também é maturidade e bom senso, sabe? Sim, o Pequim tinha na bancada dele um monte de azaleia, eu tinha pavor de passar até perto, cara. O plantinha chata de lidar, cara. Elas gostam de quebrar, né, as galinhas, né? Eu não passava nem perto da bancada, cara. Olha só o preconceito aí. Tá vendo? É desafiador, né, cara? Mas é desafiador, né? Uma espécie que desafia, assim, né? Satsuki e tal. Tinha umas outras variedades aqui bem legais, né? Tinha o Zakazuki, que eu conheci, com o Makoto. Poxa, achei muito show para trabalhar. Eu achei ela mais lenta, mas é muito show para trabalhar, né? Mas é isso aí, a pandemia também me levou a isso. O Makoto é um cara que eu valorizo pra caramba, tá? O Makoto é um cara que volta e meia ele surge com umas espécies assim espetaculares que só ele tem. E ele é um cara que insiste, né, em plantar coisas que só ele planta e que nem sabe se vai dar certo, né? Eu consegui comprar com ele agora faz um ano já, 2 daquelas Osteomelias subrotunda, que parece aquela peppermint, mas é outra espécie, sabe? É a Osteomelis. É uma planta em toda exposição no Japão, tu vai ver, muito valorizada, nos displays todos tem, então assim, tu quer ter uma exposição bacana, vale a pena ter um Osteomelis. E o Makoto tá conseguindo fazer uns muito, muito bons, sabe? Planta que eu peguei com ele há 1 ano, e acho que no próximo ano talvez já consigo ir para vasos assim, com plantas para ser planta de destaque, sabe? Então, eu acho legal que volta e meia ele tira umas cartas na manga muito boas para fazer shoin, tá? Outra planta que eu peguei com ele, que eu acho que só ele tá produzindo, é Magnólia, e Magnólia com condição de ser shoin, tá? Porque a Magnólia dá uma flor grande, então você precisa achar uma planta que tenha uma estrutura legal, que você consiga deixar alguns galhos mais compridos para ela florescer, mas o Makoto tem conseguido fazer magnólias bem boas, sabe? Então, eu valorizo demais um cara que nem o Makoto, porque tá produzindo espécies legais que a gente não tem acesso e materiais bons, sabe? Sem falar que tu vai lá e ele te dá uma puta aula, sabe? Como cultivar, o que fazer, o que não fazer, um cara que temos que valorizar pra caramba. Muito maneiro. O Osteomelis eu tive aqui, cara, foi muito bem, assim, peguei com ele também, né? Aí ele falou assim, ele não lembrava o nome, né? Tá no Japão lá, perto da praia lá, tal, não sei o que e tal. Aí depois a gente foi conversando, aí ele só lembrava o nome, ele lembrava só o nome em japonês, entendeu? Tipo, e eu olhava para aquilo ali e falava, caramba, Makoto, mas aí ele mostrando o celular dele, né? Eu falei, caraca, aí, pô, achamos lá. E aí ele falou assim, olha, o galho para baixo, ótimo, para cima quebra. Tipo assim, dica de ouro, né, velho? Muito essas maneiro. coisas que a gente conta, né? Que ele te entrega assim e tu ia aprender na raça, senão, né? Muito massa, cara, muito massa. E é realmente um cara, mais um aí, né? Uma galera pra gente valorizar, a galera que produz, né, cara? Muito massa, muito massa. Total. Meu brother, vamos encerrar, cara. Olha aí que massa. Passou rápido, né? Tava bom demais o papo aqui, passou rápido.
Muito rápido, cara. Maneiro, cara. Mas aí Bacana. se Enfim, fico super à rolar. disposição aí, cara. Agradeço o convite aí. Se rolar mais alguma, vamos fazer. Putz, tenho o maior Boa. prazer de falar disso. Para quem me conhece, sabe que sou só um amante do bonsai, não tenho vínculo nenhum comercial, não vendo nada, não produzo, enfim. Só gosto de estudar. É um hobby que valorizo pra caramba e acho super legal falar sobre isso, tá? Quanto mais eu puder colaborar com a arte, colaborar com alguém que esteja despertando esse gosto. Ainda a gente tem dificuldade em encontrar muita coisa em português. Putz, maior satisfação de poder colaborar com todo mundo e com a comunidade do Brasil aí, tá? Ficaria bastante feliz que a gente pudesse nos próximos anos aí fazer, sei lá, exposições nacionais, exposições de inverno, de verão, com premiação legal, sabe? Valorizar o artista nacional, valorizar quem produz vaso no Brasil, valorizar quem está produzindo planta no Brasil, quem faz mesa, valorizar quem está se dedicando a viver da arte no Brasil, que não é fácil. Seria muito bacana para todo mundo isso, tá? Acho que a gente só tem a ganhar com isso, acho que tem muita coisa boa para fazer aqui e acho que tem uma galera bastante motivada para isso, tá? Tomara que a gente consiga nos próximos anos emplacar muito projeto legal, sabe? Com certeza, Boa. vai rolar, cara. Mas todo mundo que a gente conversa, fala aí, Henrique, como que é quando fala do Brasil? Sim, cara. A galera tem sido bem otimista, assim, o Dalorto, o próprio Alisson, a galera que tem um contato mais, digamos, externo, assim, né? Todo mundo fala que estamos a passos bem adiantados, assim, com um futuro bem promissor do bonsai mundial, assim, e é muito massa ver isso tudo acontecer, né, cara? Acho que É tá aí muito legal. um dos benefícios da pandemia aí, se a gente pode tirar algo de bom, foi que trouxe essa proximidade, a quantidade de galera fazendo live, as interações. Cara, é muito enriquecedor isso pro bonsai nacional, assim. E para quem vive profissionalmente, para quem é amador, para quem nem sabia, e é muito, muito massa. Bacana. Eu acho que assim, tem uma pegada que a gente tem a chance de fazer parte disso, né? Eu Boa. acho que talvez tem muito país que o Sim, cara é mais um, talvez, porque e alguém já teve o trabalho de fazer. Acho que a gente pode participar dessa construção, sabe? Super legal, super enriquecedor para todos nós e para a arte ainda mais, né? É Mas, isso é verdade. incrível, pessoal, meu. brigadão de coração aí, achei super bacana o bate-papo aí, passou voando aí. Tomara que o Massa pessoal demais, curta aí, cara. que a gente consiga fazer mais dessas. Com Boa. certeza. E quem quiser te achar aí para trocar uma ideia, te acha no Instagram, no Facebook, Cara, como sabe que que eu te sou um cara acha meio aí? avesso, né, cara? Eu não tinha redes sociais, né? Tinha, depois saí fora, agora voltei, né? Mas tô no Instagram aí, é mais fácil achar por Uibirá Bernardi. Minha conta tá como privada, então me adiciona aí. E no Face também, tá? Como Uibirá Bernardi, me acha lá também, tá? Fica à vontade, se quiser trocar ideia. Tamo em casa, turmada. Não tem melindre não, beleza? Boa. Pô, cara, muito obrigado então por esse papo aí, esse papo chorrenzeiro, essa bandeja pequena, muito maneira. Galera que ouviu a gente até o final aí, poxa, com certeza mais um podcast que a gente sai muito feliz, muito contente aí com a prosa, uma prosa maneira, né, cara? Flui assim, bate-papo show. Obrigado por ter ficado até o final aí, galera. E é isso daí, vamos caminhar junto. Quem puder contribuir de maneira gentil aí, com like, essas coisas aí que é bem marqueteira, mas ajuda o projeto caminhar para frente. Obrigado, galera. Obrigado por tudo. A gente fica com mais um aí, logo, logo, ou melhor, semana que vem, toda sexta-feira, né? Tem mais um episódio na bandeja. E aí, como sempre, é surpresa, né? No meio da semana vocês vão ficar sabendo quem vai ser o próximo aí. Um abraço, galera. Valeu! Valeu, galera.